Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Essa convidada merece essa energia, hein? Vocês vão ver que o pau vai torar hoje. Se você não sair assim daqui... Você fala que é um lugar de vendas, tem que ser... lugar de vendas, ela não trouxe o sino dela porque enquanto ela está aqui, estão batendo o sino lá com 20, 30 milhões de reais de vendas por mês. E a gente acha que se você vender 30 mil reais, você é alguma coisa. Não. Essa mulher, 30 milhões de reais por mês, a mulher é bizarra. E a meta é chegar a 100, não é isso? É isso É mesmo. chegar a 100. Então, olha só. Esse episódio é um oferecimento da TIS Torres Seguros, que é uma empresa do nosso grupo econômico, que é uma corretora de seguros e consultoria empresarial, em que a gente trata de assuntos de todos os ramos de seguro, de vida, previdência, saúde... Faltou voz. Saúde, seguro de automóvel e muito mais. Então, se você tiver com alguma demanda de saúde, de seguros, no modo geral, e saúde, entre em contato agora com o time da TIS Torres Seguros e faça sua cotação no link aqui na descrição desse vídeo. Vai ter as formas de contato com o time. E também nós temos um patrocínio da Tudo Online Shopping, que é um guia definitivo com as melhores ofertas e os achadinhos Shopee que você consegue encontrar por aí. E lá sempre com Magalu, os melhores preços. tudo, né? Shopee, Livre. Magalu, Mercado Livre, Quem Disse Berenice, Eudora, Boticário, Natura, já falei, e Eles entre falam outras que eles coisas são mais. personal shopper. Personal shoppers. Então aqui também, na descrição desse vídeo no YouTube, você vai ter acesso ao link, né, do perfil do Instagram desses nossos patrocinadores. Então, Tudo Online Shopping, as melhores promoções sem complicação. Dado o recado, bora pro episódio de hoje, que a mulher é boa demais. Episódio de milhões. Episódio de milhões. Eu não vou falar ainda o nome dela, mas o sobrenome é Vamos ver se Santos, você consegue, porém não né? é Silvio Santos, que Deus o tenha. Mas ela é CEO do Grupo Seven, né? No caso, @7, numeral, EVEN, de navio, .santos. Vai lá no Instagram que você vai ver. E também do 7, numeral, Gold House. Não tem nada em português. Então, especialista em ajudar pessoas a construírem Gold seu House? patrimônio. Hã? O que é Gold House? Não faço a menor ideia. Casa dourada, casa de ouro. A construírem o seu patrimônio O inglês tá em com dia. atendimento lógico. Nossa, Eu não, vendo nem ia viajar, seguro de gente. Vou deixar carro. aqui. Mas eu acho que eu sou alguém, não. Quando ela fala do consórcio, nossa, me senti um bosta. E aí com atendimentos personalizados, exclusivos. E olha só, ela tem mais de 51 mil seguidores no Instagram dela, quase 9 mil seguidores no Instagram da Seven Santos. Juntando só a Seven Santos, eu não tenho a quantidade de seguidores da Seven Santos. Então, com os seguidores da Seven Santos, segue aqui o perfil do TIS Torres Cast para que vocês possam ver o rostinho da Mariana Santos. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Olá, maravilhosa tarde a todos. É isso, muito obrigado Tudo por bem? você ter vindo. Imagina, eu que Aceitou o agradeço. convite, não sei porquê, de algum Deus que estava Foi lá no Cosmos. escritório dela. Abriram seus caminhos. Abriram os caminhos e ela foi falando, Adriana, e eu fui ficando assim, é mesmo? E ela foi explicando as modalidades, as formas da consultoria e o que ela fazia da jornada do herói. Eu falei, gente, vamos gravar um episódio sobre isso? Porque, gente, a história é boa. Obrigada. É muito bom. E aí eu já faço um convite para você, como eu tenho feito com alguns colegas, que eu já roubei essa entrada do meu amigo André Fala, Rezende. roubei, pega mal. Peguei emprestado até o fim da vida. E sem autorização. E sem porque autorização. Não, ele respondeu um episódio do podcast. Pô, obrigado por me citar e tal. então Ele tá. respondeu. Obrigado, André. Então, André, já tá autorizado, né? Então tá bom. Quem é Mariana Santos? Diga quem é Mariana Santos sem dizer o que a Mariana faz. Ok, é um prazer estar aqui. Maravilhosa tarde a todos. Maravilhosa. Eu me chamo Mariana Santos, podem me chamar de Mari Santos. Tenho 34 anos, sou mãe de uma princesa chamada Pandora, de 10 anos. Mãe de pets também, que é o Zeus, o Ares e o Thor. Tenho a minha empresa há 2 anos e sou especialista em consórcio e investimento há quase 6 anos.
Há 2 anos ela tem e já tá nesse tamanho, né? E 6 Não, anos mas ela é também, né? especialista há 6 anos. Não, mas também é muito nova, né? Você é especialista há 16. 16, eu não E foi- sou especialista. e Quando eu foi- vi, não eu conversei é. com ela, eu falei, não sou nada não. Mas na verdade consórcio mesmo, a gente Não, só a pegou pessoa há tem pouco que nichar. tempo, Mas ela só faz nichar. consórcio na Só sua consórcio, essência. Você até faz uma coisinha ou outra de seguros. Ou não, você na indica para verdade, parceiros. hoje a Seven, ela trabalha com soluções financeiras mesmo. Aham. Então, nosso foco, 90% é consórcio convencional Uhum. e 10% acaba vindo para carta de crédito contemplada. Mas, por exemplo, seguro de carro você não faz ou faz? Eu faço se De o cliente bater na incêndio. porta. Tá. Você Não fala, vai eu quero procurar por fazer. ele. Mas você não oferece. Não Tá. ofereço. Mas se o cliente da tua carteira de consórcio perguntar, você também faz? Aí você faz. Aí eu faço. Entendi. Isso. É bom ser segmentado, nichado, né? É porque você acaba sendo realmente especialista. Porque quando você é generalista, você não chega em lugar nenhum, né? Na verdade, Demora mais pra você ganhar campanha, ter Sim. relevância e tal. sim. É que eu vim de uma administradora de consórcio, né? E hoje eu tenho administradoras que também são corretoras, né? Uhum. Mas a especialidade é consórcio, a minha paixão, meu amor é por consórcio. Legal. E a gente conversou lá no início do nosso bate-papo no 1 a 1, que ela também é do mundo BNI. Se você for no episódio do Paulo Corsi, o Paulo Gente, mas Corsi... olha só, nem todo mundo que veio aqui é do BNI. Não, tá? nem todo mundo, nem todo mundo. Mas Só ela... 90%, mas ela não é. são todos. E aí vocês vão ver no episódio do Paulo Corsi, que é o diretor executivo do BNI, que ele fala o que é o BNI. Então, se você tiver dúvida, vai lá e você vai descobrir o que é o BNI. Mas, no nosso 1 a 1, que a gente falava a respeito do seu trabalho, você falou, introduziu para mim a jornada do herói, sua história de vida, seus desafios e as Sim. suas conquistas. Conta um Sim. pouquinho. Bom, a gente estava conversando, né, referente a empreendedorismo, né, e tudo mais. E aí eu citei para ele sobre a jornada do herói, né? A jornada do herói nada mais é do que um caminho, né, que alguém passou com um pouco de trevas e ela conseguiu passar. Isso faz com que ela tenha a jornada do herói, né? Tudo acontece muitas das vezes para dar errado, mas quando você passa, isso acaba sendo uma superação. E aí, contando, né, para o Tiago, conversando lá sobre família, sobre quando tudo começou, né? E aí eu falei para ele que eu não tinha nenhuma história triste para contar, né? Que graças a Deus o meu pai, que já faleceu fazem 6 anos, o nome dele é José Menino, ele foi o melhor pai do mundo, a minha mãe também, então eu não tenho histórias tristes para contar assim. Acabou o episódio. Mas Poxa. Calma que nem começou. E aí, quando foi 2015, eu tava com 25 anos, aí eu fui diagnosticada com câncer de mama e fiz o tratamento, né? De 16 químios, 28 rádios, a mastectomia bilateral, que é a amputação das duas Ela fala, mamas, parece que ela e a tá falando de colocada da... vendas, foram 26 vendas. Não, ela tem uma É, energia bem tranquilo. positiva surreal. Então foi aquela coisa, peraí, Fê, você vai ter essa história da jornada, você vai ter essa história pra contar, pera só um pouquinho. Aos 25, que 2 mais 5 é 7, então tá tudo bem. Então, aos 25, eu tive essa experiência aí surreal, né? Esse Com a desafio. espiritualidade, com Deus e tudo mais, né? Fui lá, trocar uma ideia, ele falou que tava na hora, mandou descer. Então, foi isso que aconteceu. E Não, e isso aí- me traz, lógico, uma sabedoria diferente, né? E Aham. uma experiência de vida diferente, né? A sua consciência acaba mudando, né? Então, determinadas coisas que me abalariam se eu não tivesse passado por isso, hoje acaba não abalando, né? Então, como diziam meus diretores e meus gestores, né? Que foram meus chefes, eu sou inchocável, nada me deixa em choque, né? Maneiro. E você teve algum momento depressivo? Bom, quando eu recebi o diagnóstico, né, não foi dentro de um hospital e nem por um médico, foi dentro de um terreiro, de umbanda, Uhum. e ali foi falado pra mim. Ah, lá que você soube que tinha o câncer? Sim, foi no terreiro depois você só Templo foi Terra Nascente do Depois Pai você foi Osvaldo. constatar com a medicina, ou não? Isso, exato. Tá. Na verdade, eu não fui constatar. Ele deu tipo um spoiler. Não, ele não deu spoiler, não. Ele falou que ele me via Direto e careca, reto. passando por leitos hospitalares por volta de 2 anos e que era pra eu acreditar
na minha orixá, que é Yansan, e que ela me via grisalha também. Então, com apenas essa frase, eu não entendi. Achei que ia pegar uma sarna, né? Vai sair o cabelo, vai cair o cabelo como? Uma Como é que é o cabelo? sarna, gente. Né? Não imaginei o que ia acontecer. Aí levei a minha mãe na ginecologista aqui em São José dos Campos, doutora Goretti. E aí a minha mãe fazendo ali o prevent, né? Aquela coisa normal. Ela pegou e falou: deixa eu fazer com você também. Eu falei: não precisa, depois eu faço. Não, deixa eu fazer. E ali ela viu algo diferente, me passou para um mastologista. O mastologista viu que ia ser desafio, né? Já viu a coroa do meu lado. Aí passou para outro mastologista. Esse outro mastologista é o Henrique de Moraes, da CEAME, em Jacareí, maravilhoso. E aí, 7 dias depois de eu ter ouvido do pai Oswaldo, eu ouvi as mesmas coisas do Henrique. Caraca. Foi bem surreal. Então, para mim, acabou sendo tranquilo por conta disso, né? A fé, a espiritualidade acabou me carregando no colo. Eu entendi que eu ia ter que passar e que eu ia passar, então vamos que vamos, né? Isso mudou totalmente, todo o jogo. E eu vi que... Mas nessa época você já estava na área de consórcios? Não. Não, isso foi em 2015. Eu trabalhava na fazia lá? Marabras. Eu trabalhei 6 anos como vendedora de imóveis na Marabras. Cara, tá. olha Aí isso, recebeu né? o diagnóstico. De 2000 e quanto 15. que Agora, você tava na Marabras? Isso. E você ficou até que ano na Marabras? Na Marabras eu fiquei até 2018. E de 18 pra frente que você trabalhou com consórcio. Em 2019. Começando em administradora. Em 2019 eu tive uma experiência na Quero Bolsa, que é a Quero Educação, inclusive é aqui pertinho. Trabalhei 1 ano no B2B, né? Com escolas e faculdades. E aí depois eu saí de lá e fui convidada a trabalhar em uma administradora Como de vendedora. consórcio. Como vendedora, exato. Cara, aí Meu você primeiro apaixonou. salário no consórcio foi R$272. Olha isso, cara. É muito doido, né? 172. E hoje, 272. 272 é almoço, É o que ela gastou no almoço. né? É isso. Mas é verdade. Não, né? que legal. É o processo, né? É. Existe uma coisa que é o triângulo da vida, né? É ser, fazer e ter. Então as pessoas, muitas das vezes, elas não entendem esse jogo da vida. Elas querem ter sem fazer e sem ser. Então, quando você trabalha o seu eu sou e você sabe quem é você, e você faz o que tem que fazer, automaticamente você acaba tendo, né? O maneiro. ter é uma consequência. O ter é uma consequência. E fala lá né? da Não pode história. ser um objetivo. De ter várias imagens lá que eu achei legal. Quando eu fui lá que tinha Buda, tinha um monte de imagem lá. Gente, ele quer um negócio espiritual aqui. Então tá bom. Então acende a vela, pega o copo de água aqui que a gente vai conversar. É que ele ficou impressionado. Não, eu achei incrível, porque ela ia falando e ela não tinha pausa. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Calma aí, então vamos organizar esse negócio. Estava ela na Marabras, recebeu O convite pra ir pra... diagnóstico. Não, recebeu Quando eu o trabalhava na diagnóstico. Marabras, sim. Aí sai da Marabras. Não, continuei trabalhando. Só que trabalhando depois, e o vai que fazendo os aconteceu? tratamentos. Não, eu já tinha recebido a cura. Tá. Por que eu quis sair, né, da Marabras? Porque eu trabalhava no shopping, e aí era de segunda a segunda, folgava um domingo por mês e era 6 por 1. E aí aconteceu que o meu pai queria ir na Toca do Leitão almoçar, e eu não consegui levar ele, ia levar na próxima semana. E no meio da semana ele morreu. Putz. E aí eu não conseguia ficar mais na vez da Marabras, né, cara? Eu não Nossa. conseguia mais ficar ali, eu não queria mais. Eu queria ganhar, tipo, R$3 que fosse, mas eu queria Mas sair, não fazia eu queria... mais sentido. não fazia, perdeu totalmente. Aí eu fui trabalhar na Quero, que era de segunda a sexta e entendi. tudo mais. E foi muito bom porque me preparou, né, bastante com planilhas, computadores, esse mundo, né? Porque o mundo Organização. moveleiro é diferente, né? Uhum. Do atacado, de você estar ali no varejo, é outra pegada, né? E aí acabou me preparando. Quando eu cheguei no consórcio, eu já tinha a faculdade feita, né? Da Marabras. Não só a Marabras, mas Casas da Quero Bahia. também. Trabalhei na MRV, trabalhei na Fernandes Mera. Meu primeiro automóvel que eu comprei com 17 anos. Porque eu vendi o Vertiville, que é um condomínio que tem lá em Jacareí. Então eu Isso sempre pela trabalhei nas MRV? vendas. Não. Isso foi pelo Costirota. O que é isso? Costirota é uma construtora que tem em Jacareí. Construtora. Tá. Isso. Caraca. Mas cara. aí, cara, com 17 anos. Muito louco. compra- Cara, essa porque- mulher é É bizarra. muito Na doido, verdade, né? a gente volta na questão do ser novamente, né? A minha mãe e meu pai sempre tiveram imobiliária há mais de 40 anos. Então, durante muito tempo, a gente morava em sobrado, morávamos em cima e embaixo era a imobiliária.
Então, eu já estava habituada a lidar com essa questão, né? Do imóvel, Aham. da avaliação imobiliária, contrato, Já documentação fazia e parte todas da sua essas coisas. realidade, de Já certa fazia forma. parte, Mas exato. por que não trabalhar com eles? Você trabalhou com eles também? Eu trabalhei com eles também, durante também. até os meus 13, 14 anos. Aí Nossa. depois. Trabalho infantil. É. Meu Deus. Olha Máquina só! de escrever, cara. É verdade, não tô brincando, não. Juro por Deus. E aí, depois disso, né, desse trabalho, eu fui fazer alguns artesanatos, filtro dos sonhos, essas coisas. Vendia caneta Money Test na rua. E aí foi acontecendo, Não, né? mas e por que você não quis Interessante. continuar na Na sucessão imobiliária? familiar, né? Porque assim, Seria eu. uma possibilidade. É, Sim, Eles já que ainda já tinha, têm a... já estava o meu pai consolidada, né? faleceu, seu a pai imobiliária faleceu. da minha mãe se chama Sete Imobiliária, Ah, mas é? não tem nada a ver com a Seven, né? E a minha mãe, ela é uma maravilhosa administradora, o foco dela maior é a alocação imobiliária e não a venda. E a minha mãe é aquela pessoa, peraí que ela vai ver, né? Então vamos tomar água. Cangaceira, entendeu, Vitor? Então, assim, ela é daquele jeito. Ai, mãe, vamos mudar, vamos fazer um panfleto, vamos, né, mudar uma Aham. placa. Ela, fique tranquila. O dia que você morrer, o dia que eu morrer, você fala o que você quiser aqui, você bota fé. Agora, enquanto eu estiver viva, é do meu jeito. É do meu Aí eu falei, meu, então, né? Não, Entendi. daria choque. Eu e a minha mãe e meu pai, a gente sempre se deu muito bem, né? Então eu queria buscar outras oportunidades. E sem contar que isso foi engraçado. O primeiro imóvel que eu vendi, eu tinha 13 anos, né? E aí, quando eu fiz a venda, eu lembro que os amigos do meu pai falavam assim: claro que ela vendeu, só tem ela aqui. Realmente, só tinha um mesmo. Mas eu desenrolei. Isso não quer Eu dizer fiz o nada, negócio. né? Aí a minha mãe tinha ido para Portugal e deixou a imobiliária Quer dizer, comigo e só com meu tinha pai. você ali, mas tinham outras imobiliárias, né? Exato. Aí a minha mãe deixou a imobiliária comigo e com meu pai. E quando minha mãe deixou a imobiliária comigo e com meu pai, ela foi para Portugal porque minha irmã já tava lá, ia ter neném e tudo mais, e ela foi ficar um ano lá, né? E aí, nesse tempo, eu tive que parar de estudar, obviamente, né? Depois eu voltei, finalizei no supletivo, mas tudo bem. E aí, nesse tempo, a minha mãe estava mais ausente, então eu tive que meio que tomar conta de tudo. Aí, ali eu fazia trabalho de secretária, de office boy, né? Daquela coisa toda. E aí, eu fiz a venda no Pacaembu, que é um condomínio de apartamentos que tem em Jacareí. E aí eu lembro dos amigos do meu pai, que meu pai era político também, então sempre tinha aquelas pessoas em casa, né, e tudo mais. E aí o pessoal falava: ah, lógico que ela vendeu, Zé Menino, lógico que ela vendeu, né? Tá em casa, tá aí, não sei o quê. E aquilo me incomodou, né, durante um tempo, assim, tipo, porra, todo o mérito que eu tiver nunca vai ser meu, né? Sempre vai ser do meu pai, sempre vai ser da minha mãe, sempre vai ser da imobiliária. E aí, com 17 anos, eu entrei na Fernandes Mera. Fui tirar o meu Cresce, peguei a carteirinha de estágio e já fui pros plantões. Aí no plantão eu vendi um imóvel sozinha e foi onde eu comprei o meu primeiro carro, que foi um Ford Ka preto, zero. Maneiro. É. Cara, e ela tem a linha do tempo todo traçada, né? É muito É muito legal. doido, mano. É. Muito Muito bom. É muito orgulhoso, é muito orgulho, né? De lembrar toda essa trajetória, né? Assim, eu acredito que quando a gente tem essa autoestima, né? Porque a Uhum. venda, ela traz autoestima, né? Sim. O pai e a mãe também, né, traz autoestima. Ou rebenta também a autoestima, É. né? Das duas, uma. Então, eu sou muito grata por isso. Se eu não fosse filha desse casal, eu não seria eu, com toda certeza. Meu pai sempre me impulsionou para fazer as coisas que ele queria que eu fizesse, né? Uhum. Aham. Ele não tinha outra pessoa para fazer. Então, ele falava: faz aquele contrato, Mari. Olha, seu contrato é o melhor. Não, deixa a Mariana avaliar o imóvel, porque a avaliação dela é a melhor. Mas na verdade não era porque eu tinha que fazer, só tinha eu pra fazer. Mas isso aí foi me ajudando bastante. Mas hoje você é Foi te corretora de estimulando. imóveis também. Bom, eu, como, né, nasci dentro, acaba que não tem como eu fugir muito disso. Você Então tem o agora Cresce. eu vou abrir, sim, vou abrir a imobiliária que é a Seven Gold House. Né? Uhum. Então, Que calma já aí. tem Então, divulgação, não tem? No arroba? Eu já fiz o Instagram, mas a Sim. gente tá indo ali E um não, pouco e os vídeos tão devagar pra bons. deixar mais preparada, assim. É, vamos mas os colocar. vídeos de apresentação que você faz lá, tá bom, É. tá bom. Então, mas aí você foi para trabalhar numa administradora de consórcios. Isso. E aí você começou a ver esse mundo. Comecei a ver esse mundo, né? Trabalhei 3 anos nessa administradora. Logo no primeiro ano eu já tinha pego uma gestão, então já estava ali com o meu time, né? Uhum. Aquela supervisão.
E dali eu segui em frente. Teve muitos desafios graves, bem graves. Mas a minha vontade de vencer sempre foi maior do que o do meu inimigo de me derrotar, né? E aí você viu que tinha oportunidade de negócio no Eu sempre vi. Porque. próspero, né? No É, mercado de consórcio. Peraí. Na verdade. Então. O que fala que a acontece? verdade. Em 2013, eu ia fazer um financiamento imobiliário. Recebi uma proposta do Itaú Personalité. E aí eu vi aquela proposta, eu falei, tá alguma coisa errada aqui. A taxa de juros na época, ela era em torno de 6, 7%. E eu já tinha achado bem alto. Eu falei, não vou fazer isso aqui não. E aí tem um outro rapaz que trabalha com consórcio há muitos anos na Porto, você deve até conhecer, o Juscelino. Maravilhoso, gente finíssima, gosto muito dele. Porque se não fosse ele, eu não teria conseguido também, né, a minha contemplação e tudo mais. E ele foi lá em casa e nos vendeu um consórcio de 250 mil da Porto Seguro. Fiz o consórcio, tranquilo. Em 8 meses eu fui contemplada pelo sorteio. No 9º mês nasceu a minha filha. Porque legal. eu fiz logo que eu, né? Nossa, Aham. engravidei daquela coisa, né? Ai, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, tem que deixar. Tem que Tem que ter deixar alguma. alguma coisa pra ela. O jazigo não é o suficiente pra você deixar de herança, né? Aí eu falei, tem que deixar a terra pra criança. Aí eu comprei o terreno, paguei nele 120 mil reais, ele custava 170. Tive um poder de compra à vista, já ganhei a taxa de administração ali. Hoje o mesmo terreno vale 450 mil reais. Legal. E agora eu vou iniciar a construção da minha Você casa. comprou e deixou quieto lá. Comprei e deixei quieto. É um terreno de condomínio? É um terreno de De condomínio, no casas? condomínio Vale dos Lagos. Que é condomínio de casa. Isso. Aí tinha 130 mil reais, né, lá. E Nossa, era baratinho, essa grana né? ficou guardada, né, lá dentro mesmo da Aham. Porto. E hoje, com a valorização, ela tá em 220 mil reais. Que legal, né, cara? A mulher tem Que visão. dá pra fazer o quê? A garagem. Legal, tá tudo bem. Ah, Tem problema. Deus do Mora céu. na garagem, depois faz o resto. é isso. O principal, É gente. verdade. Compra Mas hoje uma você pensa barraquinha em de campo e vender tá o tudo terreno certo. por conta do ágio ou você pensa em construir? Nunca foi pra vender, sempre foi pra eu morar. Eu comprei lá pra eu morar Mas hoje mesmo. então você mora de aluguel? Hoje eu moro de aluguel, Com a pretensão de ir pra lá. com a intenção Por que não de ir só pra lá. não construiu antes com a carta de consórcio? Não era o suficiente o valor? Tinha alguns desafios aconteceram e aí quando a minha filhinha nasceu eu fiquei dando atenção mais Aham. pra ela e aí quando ela tinha 1 ano e meio já veio o diagnóstico do câncer de mama, Ah, então entendi. meio que mudou, sabe, a direção assim das coisas. E aí depois Mas já acho fui que empreender mas de e novo, deixei a então. construção de lado. Não, né? foi uma vez o diagnóstico, não foi? Foi uma porra. Uma vez só, né? Não, porque Pelo tem amor de gente Deus. que- Não, é porque... Meu Deus do céu, é raio que cai uma vez só. Que isso? A gente tem uma vez, a pessoa quer até a 2? Que é isso? não, é porque tem gente que tem remissão. Não, eu não sou essa gente. Eu sou a gente que tem um só. Amém, amém. Não vai durar isso, não vai durar isso não. Você não quer champanhe mesmo? Deus me livre. Não posso. Com champanhe não sou mais eu, né? Aí tem que mudar o nome do entrevistado. Aí não é mais Mariana Santos, aí é outra. Tem gente Então, incorpora. mas aí da onde veio a ideia de a Seven é sua? A Seven é minha. Então, da onde veio a Veio de ideia? um desafio bem grande que eu tive com essa outra administradora, né? Aham. E sociedade. Não e tava tudo valendo mais a pena você ficar lá. Não valia mais a pena. Aham. E aí eu abri a Seven. Aí Às você vezes acabou- acontece algumas Mas abriu coisas- sozinha? Com... Só, Cara e encarnada nesse plano sozinho. Agora nos outros tem uma turma grande aí. Aí, não, mas ó, aí não tem só a Seven E por que corretora? Seven? Seven Santos. Vamos lá. Eu Quando perguntei eu isso. abri o meu... Santos, CPF ok. O Santos é o É. sobrenome. Não, não é. Não? Calma só um minuto. Ah, é nome de guerra? Viu isso? Ela não contou no 1 a 1. Pô, mas teu nome no Benino é Seven Bom. Santos? Mariana Santos? Deixa ela falar, calma. Mas eu tô... Eu sou entrevistada aqui, não. É eu? Peraí. Segura a ansiedade, segura. Olha o TDAH agora. Que aí? HRST, né? Bom, quando eu fui abrir, na antiga administradora chamava matrícula, né? O meu CNPJ para eu poder trabalhar na marca, eu tinha colocado o nome Oiô de Oiá, que é o ouro de Ansan.
E o meu antigo diretor na época falou assim: pelo amor de Deus, né, Mariana? Você não vai colocar o nome da sua empresa Oiô de Oiá. Daí vai lá, contemplou? Contemplou quem? Oiô de Oiá. Porra. Falei, nossa, gente, descriminalizada. Não deixou eu abrir o Oiô de Oiá, tá? Que quer dizer o ouro de Ançã. Peraí, que a gente vai ter que chamar aqui um. Tá mal. Tem bombeiro? Tá engasgado. Tá todo mundo rindo e eu mesmo não vejo graça. Mas eu nem terminei, gente. Tá no início. Não deixaram. Não deixaram eu abrir a minha empresa chamada Oiô de Oiá. Eu falei, e agora? Calma. Como é que eu vou honrar o orixá agora? Então, o que eu vou fazer? Eu falei, então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu falei, então, o negócio é o seguinte, eu não vou honrar mais um orixá, agora eu vou honrar 7. Eu falei, então é 7 santos. Entendeu? O seu Jardim. É, 7 santos. Se você for no site da Seven, é 7santos.com.br. Parece um nome de loja de artigo religioso, eu já entendi, não tem problema, mas não é. É a minha empresa mesmo de consórcio investimentos. Oiô de Oiá. É o ouro de Ançã, gente. Vender pra evangélico limpo. O evangelho. Ah, não sei, né? Porque hoje em dia as igrejas têm até batuque, tabaco lá dentro, acho que dá pra vender. Assim. Adorei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, E aí é por isso que se chama 7 Santos. Seven Sete Santos, Santos. por conta disso. E aí coincidiu do meu nome ser Santos, né? Meu Por pai acaso. Santos, todo mundo Ah. Santos. Aí eu camuflei, dei uma camuflada. Entendi. Mas na Aí verdade, aceitaram. aí foi que foi. Aí aceitaram, de Exatamente. Que legal. boa. Entendi. Mas Achei fala. que era numerologia, alguma coisa assim. Numerologia já também perguntei pra tem ela isso, mas a numerologia é por questão do Mari Santos. O Mariana Santos não é tão bacana na numerologia, por isso que Ah, é? muitas pessoas por isso acabam me que abrevia? chamando de Mari Santos. Ah, entendi. A Tanto que Mariana o não seu, a sua divulgação é Mari Santos, CEO, é. né? Isso, exato. Entendi, por causa da numerologia. É. Ai, gente, Tá adorei. tudo bem agora? Tá. A gente pode começar? Já começamos. Aí fala do seu grupo econômico. Você tem várias. Tem coisas que já existem e coisas que você São diz planos. que tem pretensão, né? Isso, é. Tem a A Seven Santos, aí tem Gold House. Seven Gold House. Ah. Eu A quero. Seven Gold House já tá funcionando, ou não? Não, não. Só tem um perfil no Instagram. A minha empresa é a Que Seven é que Santos você Consórcio começou agora a Investimentos. colocar os vídeos. Agora, eu acabei de engravidar da Seven Gold House. Vou parir ainda. Ah, Vai eu levar sei que um você tá tempinho. grávida de novo. Não. O Thiago não vai terminar isso. E aí eu tenho o planejamento de fazer 7 empresas. A segunda vai ser a Seven Gold House. As outras é surpresa. Eu tenho os nomes, então vai ficar surpresa? Pode falar. Não, se você não vai falar, Não, se eu você quiser não falar, quero me pode. ver com o santo, não. É melhor, né? Deixa quieto. Depois que você soube que é Seven Santos, Eu você sei vai- os você nomes vai e fechar não o vou contrato? falar. É. Deixa ela criar Você o vai projeto, fechar os então. consórcios ou não? E aí Ah. vai se tornar, depois que todas estiverem ok, né? Vai terminar, a 7ª vai ser um projeto social para pessoas e animais. E aí, após legal. isso, vai se tornar realmente o grupo Seven Santos. Que maneiro, aí vai ser a Hold. Vai ser no Exato. mesmo prédio lá que você utiliza. A Seven Gold House, sim. Vai ser. Não, todas. Cabe, Ah, cabe todas todas- ali, não cabe? É. Porque o salão é grande, É, aquele eu acredito corredor de que- frente ali é grande, É. dá pra você fazer salas ali, Sim, sim. diminuir o corredor, talvez. Mas eu tenho projetos de expandir a Seven, né? Para o litoral, para Campos do outros Verdão, lugares, para né? outros lugares. Criar franquias? Não seria franquias, não. Seriam unidades suas Unidade próprias. minha mesmo, isso. Até porque teu time é Mateu. bom, né? É. Teu time e o pessoal lá é engajado pra Então, caramba. mas É. aí é uma pergunta. Como, Treinador, né? Treinador como, é bom. É como boa. formar um time bom? Você faz Isso aí é treinamento pra difícil. fora? Bom, aproveitando aqui, sim, eu tenho um treinamento incrível que se chama Onboard 520. E tá à venda? Está à venda. Ele tem 300 páginas. E dessas 300 páginas são 4 horas e meia de videoaula.
Ah, então as 300 páginas são uma apostila. Isso, exatamente. E essa apostila tem os vídeos da apostila. Isso, exatamente. É um treinamento dividido em 3 partes, E né? ele aprende o que lá? A primeira parte é desenvolvimento pessoal. Uhum. Eu sou a pessoa poder fazer ali o mural do sonho dela, se entender, se perdoar, fazer técnicas de holococriação, algo mais pessoal mesmo, um desenvolvimento pessoal. Por que eu faço desenvolvimento pessoal? Porque o consórcio ele não é para qualquer um. O consórcio ele é um mecanismo gigantesco. E se você não cresce acompanhando ele, ele acaba te engolindo e você acaba ficando minúsculo. Então não adianta eu colocar um cliente de 30, 20, 200 milhões na frente de uma pessoa que não se sente merecedora de ter aquela comissão. Então primeiro eu trato o emocional dessa pessoa, a pessoa mesmo, depois a segunda parte é técnicas de venda, gatilhos mentais, funil de venda, prospecção, abordagem e tudo mais, e a terceira parte é sobre consórcio. A última etapa é a venda do produto propriamente Exato. dito. Porque primeiro exato. você trata a pessoa A última etapa para não ela é venda, entender é o que ela é produto, né? merecedora daquela comissão que por Isso. acaso teve um... Qual foi a época que você falou que ganhou 200 e pouco? Foi na Marabras? Não. Foi na administradora, Foi na quando você começou. administradora em 2019. Ou Meu seja, primeiro você salário. entendeu que você era merecedora de algo maior. Eu sempre achei que eu era É. merecedora porque eu sempre fui treinada pelos meus pais. Mas não é todo mundo que tem ali, né, esse apoio familiar, né? Sim. E a Então, visão empreendedora que seus Essa pais têm, experiência, pô. né? Porque para ter Isso, 40 anos de negócio É. é O consolidar. meu pai, É. ele era um homem que a gente tinha uma biblioteca de 6 mil livros em casa. E ele tinha lido Cacilda. todos. Meu Deus. E tu É. Eu nunca li isso nenhum. Não é dele? por acaso. Tá. Nunca li. Viu, pai? Mas aí coitado, sacanagem. você tá lá ainda os livros ou vendeu? Não, Ou a minha doou? mãe doou pra biblioteca de Jacareí. Ah, Pra E biblioteca agora municipal. que ela não vai ler mesmo. É. Não. Não, mas doou tudo ou ainda tem alguma Doou coisa? Mas todos. sabe o que ela Ela não fez? gosta de ler. Gosta, ela Não não na mesma gostava mesmo pegada de que limpar o ele. livro, né? E ficava lá. É isso que ela não gostava. Então, ela leu, dá fim, né? É isso aí. Próximo. É porque seu pai lia e guardava, né? Lia e guardava. O legal é ler e dar, né? Já Mas você seguir. sabe o que ela fez, né? O quê? Em vez de ler, ela absorvia do pai dela mesmo. É verdade. É. Não, o pai dela pegava, adquiria conhecimento através É. do livro e repassava pra Isso, você. repassava. Não, tá Exato. justo. A gente também fez isso. Acho que foram 70 livros, né? A gente pegou A vários gente doou. livros, Aham. aí pegamos, botamos numa mesa, tirei foto de tudo, das capas, Uhum. e aí botei no condomínio. Quem quiser, pega aqui, ou não sei o quê. Aí vários moradores do condomínio foram buscar. Aqueles que não estavam interessados, aí a gente levou pra Biblioteca de São José. Legal. E aí a gente doou lá, inclusive DVD. Aham. Né? E aí, enfim, pra eles é bom, né? É. Porque eles podem deixar lá disponível para outras pessoas terem Exato. acesso a isso. Exato. Mas Eu acho importante. Mas, por exemplo, hoje você tem uma equipe de quantas pessoas? 15 pessoas. 15. Todos CLT? 15. Não são CLT. Não, É, 100% PJ. Eu pago a melhor comissão do mercado. Então é tudo Pode PJ. falar o Tudo percentual? PJ. Ou não? Sacanagem. Então tá né? É, Vai fechar muita empresa aí. Sacanagem. Bebe água, bebe água. bebe água, tá bom. Não é porque eu sou curioso mesmo. Depois É, você pergunta no off. tá bom. E por que é essencial? Você falou que o consórcio não é para todo mundo. Por que é essencial planejar a construção do patrimônio desde cedo? Com que idade você comprou o terreno? O meu terreno eu comprei com 24 anos. Então, cedo. Tem gente que com 40 não tem a casa própria. 50 não tem a casa própria. Exato. Ela comprou carro com 17, Com né? 17, Tem gente que também não consegue isso. Um Mas exemplo a ser é aí seguido, uma né? pergunta, né, que as pessoas podem querer. Tipo, seus pais, 40 anos de negócios hoje, né? A sua mãe constituída lá. Seus pais eram ricos? Para você ter acesso a isso? Ou você comprou com seu esforço sem ajuda de pai trocínio? Não, amor. Haha. A minha herança foi 2 violão. E um é da minha irmã, outro é meu. Então não tem nem 2, só tem um. Não. Não é porque às vezes as pessoas pensam que... É. não, os pais são empreendedores na cidade, tinham dinheiro, ela foi lá e comprou. Não, na verdade eu sempre fui muito bem educada, sempre fui muito bem tratada. E meus pais sempre confiaram muito em mim e sempre me deram uma demanda maior do que eu teria responsabilidade para assumir. Aham. Então, acho que isso foi Sempre te esticando por mim. desafiaram, né? Sempre me desafiaram, exatamente. Eu sei que ele sei. Então, mas aí por que é essencial construir o planejamento do patrimônio desde cedo? Bom, eu vejo que não é algo de luxo
você ter um imóvel e você ter um carro hoje, né? Quando você tem a tua casa, automaticamente você já tem mais dignidade. Automaticamente você tem mais segurança. Automaticamente você se sente melhor para lidar na vida, né? Porque é tudo muito incerto, né? Tudo acontece, imprevistos acontecem. E hoje a gente tem aí um mundo com muita ansiedade, tristeza, depressão. Então, o que que é ansiedade, né? Eu não saber o que vai rolar depois, né? Amanhã, o que que vai acontecer? Qual que é o planejamento, né? E a depressão é o passado, né? Fico lembrando do passado e tudo mais. Então, quando eu fiz o consórcio, primeiro, eu não ia assumir algo em 30 anos se eu tinha um comparativo ao lado de 15. Então, para mim, o fator mais valioso que existe é o tempo, porque ele não volta. Esse consórcio Então, já quitou ou ainda está em andamento? falta 6 anos para quitar. 6 anos. Já eu quito. Então, Mas tudo rapidinho, isso... mas será que a sua cabeça virou um pouco depois do diagnóstico? Nesse sentido de tempo ou sempre? Não, porque na verdade eu tive a carta de crédito, eu fui contemplada e fui mãe antes do Antes diagnóstico. disso tudo, né? Porque o diagnóstico ele veio no final de 2015, né? Entendi. Então tudo isso acabou acontecendo antes, né? O consórcio em si mesmo, eu fiz finalzinho de 2013 e contemplou em 2014. Mas você imaginou que sairia no primeiro ano? Eu Teve tinha alguma certeza que promessa? sairia. Eu tinha certeza. Mas tem não fiz estratégia pra promessa. O meu caso foi sorteio, né? Então não foi estratégia. Não, Óbvio porque- que a gente tem estratégia para contemplar por Aham. lance e tudo mais, porque o consórcio ele pode ser vendido a curto, médio ou longo prazo. O que vai determinar isso é quanto de grana o cliente tem. Não, mas o sorteio não existe estratégia. Não, sorteio não existe estratégia. Se alguém disser que, e você vai ser sorteado no primeiro ano, aí tá mentindo. Tá mentindo. Tá mentindo não e tem tá como. indo contra A o Código estratégia é a Civil, né? pessoa dar lance. Isso. É tipo, se tem mais ou menos, que você falou. Duas coisas, legal até você falar disso, né? Porque pessoas estão vendo a gente e a gente pode ajudar outras pessoas. Sim. Sempre está ligado no outro, nunca na gente. A gente sempre tem que estar preocupado com o outro, né? Então, hoje a gente, infelizmente, passa ainda por alguns cenários de golpe e tudo mais. E quando o cliente ele toma um golpe, ele sempre vem com esse argumento que falaram para ele que ia contemplar no primeiro ano. E aí é o que eu falo pro cliente. Bom, você tomou golpe de um e você quis dar golpe em 900 do grupo. Então é isso que acontece, né? Quando você quer ter muita vantagem, você acaba sendo ludibriado ali. Então, hoje, por exemplo, se o vendedor de consórcio, profissional de consórcio, ele fala que vai contemplar no primeiro ano, ele está cometendo um crime na Lei 11.795/8. E se ele pega qualquer quantia de dinheiro do cliente, também. Então, só é permitido que o cliente pague para a administradora. E cabe à administradora pagar a comissão do vendedor. Então tem O vendedor não profissionais... pode reter nada. Jamais, nunca. O profissional ele não pode pegar e falar, olha, a minha consultoria é X. Não, não pode. existe O dinheiro não pode. Vou fazer o pagamento em Pix. Não faça, é boleto. Vou pagar o boleto, eu tenho que olhar se o CNPJ é da administradora que eu estou contratando, né? Então, duas coisas que não acontecem no consórcio de verdade, né? Essas duas coisas, pegar dinheiro do cliente e prometer contemplação. Então, para quem tem carreira no consórcio, para quem ama o consórcio de verdade, a gente repugna as pessoas que fazem isso. E eu já tive que mandar algumas pessoas embora por fazerem fazer esse algo tipo de próximo coisa. a isso, exatamente. E essas pessoas que estão lá, necessariamente, elas passaram pelo treinamento que você faz. Isso, o Onboard 520, ele é pago, porém, para quem trabalha comigo, ele é dado, né? Mas é quanto tempo de treinamento? Treinamento pra quem começa Isso lá. vai depender ali, né? Primeiro é feito o Onboard 520. Primeiro a gente faz uma triagem, né? Familiar também. Então a gente não contrata pessoas com desafios familiares e a gente tem uma conduta ali um pouco diferente. Eu não dou muita atenção para diploma nem nada. Eu prefiro mais a conduta mesmo do ser humano, né? E aí, após isso, é feito o Onboard 520. Depois do Onboard 520 é feita a integração desse profissional. E após a integração, aí nós fazemos as matinais, que lá na Seven nós temos treinamentos diários das 8 às 9 horas da manhã, todos os dias. É porque de 8 a 8 horas ninguém atende, né? Telefone, né?
Não, eu gosto de trabalhar mais cedo mesmo. Eu gosto de abrir às 8 mesmo. Não, eu digo pra ligar pra Para cliente. ligar para cliente. Mas É melhor a não, partir das 9, é mais confortável, digamos assim. mas não é por essa questão. É mais pela cultura da Seven mesmo, que é Uhum. ter a nossa matinal. E após a matinal a gente faz uma oração. E aí a gente começa o nosso dia. Então já tá dentro da cultura da empresa. Que inclusive Aham. ora o Pai Nosso, né? Você Reza. falou. Isso. Primeiro eu falo um pouquinho, e aí entra o Biron Santos, que é o gestor. Ele é evangélico, maravilhoso. Muito gente boa, um abraço para ele, para a esposa e para a filha. E aí ele faz a oração e depois a gente finaliza com o Pai Nosso. Que legal, né? Então, já que você falou disso, fala dos santos que estão lá, gente. Falo, gente. Eu adorei, fala Você não pra vai mim. poder sair daqui sem falar dos Santos. Porque ela falou de um jeito, uma entonação tão boa que eu fiquei, caraca, que maneiro. É. Fala. Na verdade, é aquela coisa, né? Aqui no planeta Terra, eu tô no BNI, né? Que é um grupo Aham. de network. Só que isso aqui é uma passagem, a gente Aham. sabe. Ninguém vai Aham. sair vivo dessa, né? É uma Loirinho, certeza que- pretinho, gordinho, magrinho. Vai tudo em terra. Tudo acaba em terra, né? Isso se achar o corpo ainda. E se tiver a terra pra pôr. Então, se der tudo certo, ainda acaba na terra. E então, eu acabei fazendo network em outros planos também, entendeu? E aí, cada um a um, eu pego a imagem. Cada um a um, aí eu vou fazendo, entendeu? Aí, hoje, a gente brinca assim, né? Mas o mundo espiritual, ele existe, né? E ele tem um poder muito grande sobre tudo e todos. Então, eu tenho ali a imagem de Ansan, de Ogum, de Marabô, de Padilha, da turma toda. E aí tem o Buda também, Lakshmi, né? Tem todo mundo ali. Tem o gatinho também, do Na verdade, japonês. é outra equipe. É outra equipe, é uma equipe espiritual. É. Tem a equipe ali que se não fizer o trabalho, o espiritual vai lá e tipo, dá uma chicotada na galera. Mas aí você tava falando. Na Perdão. verdade, a gente, né, quem não conhece, chama de imagens e tudo mais. Mas, na verdade, são firmezas. Firmezas. Firmezas, Tá. é. E aí você estava falando sobre a ideia da pessoa ter o planejamento de construir, manter um patrimônio sólido, né? Isso, Aí continua. isso. Hoje, né, nós estamos com uma taxa de juro bem alta, que Sim. está em 14% ao ano. O prazo é de 360 a 420 meses. Então, se você for olhar o financiamento, mesmo que pague, né, às vezes intermediárias, vai quitando, acaba sendo muito dinheiro. O financiamento também tem outra questão, que é o quê? Eu só posso comprar na minha região, eu não posso ter mais do que um, eu não posso comprar, de repente, um imóvel muito antigo. Muitas das vezes eu também não posso comprar um terreno e construir, eu não posso comprar um sítio, uma chácara. Então, o financiamento, ele fecha a porta Limita, para né? muitas situações, para muitos clientes, para muitos Aham. perfis. E dentro do consórcio, não. Dentro do consórcio, uma taxa que no financiamento é 14%, no consórcio é 1% ao ano. O prazo, que é 30 a 35, no financiamento, no consórcio é no máximo 20 anos, né? Uhum. Então, em todas as dores do financiamento, o consórcio acaba trazendo ali uma solução. Aham. E aí você falou lá no A1 sobre comparativo, contemplado, capital de giro, home equity e aposentadoria imobiliária. Isso. Hoje, essa palavra, né, consórcio, ela tem um mutirão de coisas, né? Uhum. Então, na verdade, o consórcio nada mais é do que o dinheiro mais barato no Brasil para eu comercializar com total liberdade, não só do imóvel, mas também liberdade geográfica. Então, se eu tenho uma carta de 500 mil, eu posso comprar um imóvel aqui em São José dos Campos, posso comprar outro lá em Roraima. Com a mesma carta. Com a mesma carta, né? Uhum. Algumas Com troco, né? administradoras. Digamos Isso, que com vamos troco. colocar 300 assim, mil de é. um lado, 200 do outro. Cada administrador aceita uma quantidade de matrículas dentro da carta. Que é a matrícula isso do gera, imóvel. isso gera de 3 a 6 matrículas. Tá. Cada Aham. administradora Dependendo trabalha da de uma limite. forma. Então, se eu tenho ali 600 mil, eu posso comprar 6 terrenos, né, de 100 mil, por exemplo. E Mas posso eu comprar também... terreno, apartamento, chácara e Eu assim vai. não só isso, eu posso quitar um financiamento, posso comprar um terreno, posso fazer uma reforma, posso comprar um apartamento, né? Posso ter essa liberdade aí. E isso, obviamente, traz uma multiplicação de bens. Por quê? Se eu não tenho, né, nenhum problema geográfico, se eu tenho a grana barata, eu posso comprar o imóvel que eu quiser, aonde eu quiser, e eu posso ter mais do que um, porra.
Só não faz consórcio quem é sonso, né? É Sonso. porque tem Aham. gente que tem um preconceito, né? Com Na- o produto. Mas tudo bem, Não, né? o que eu mais Sem- escuto é a questão do demora. Uhum. Demora. O que acontece? O Demora pra financiamento sair, demora não 30 sei o quê. anos e o aluguel é para sempre. O É. consórcio demora comparado a quê? Essa é sempre a minha Não, é o pergunta. que eles- Quando o cliente vem e Então, fala, aí o que ele pode falar é... Porque o financiamento eu pego amanhã, por Isso. exemplo. Em 30 dias. tudo O bem. consórcio eu tenho que esperar ser contemplado, eu tenho que ter 50% de entrada, que eu não tenho. Só que o Aham. financiamento ele dá 20% de entrada. Não e dá mais é 20, agora é 30 ou 50. 30 ou 50 e ele, tipo, já perdeu isso de juros, mas ele entende que não depende da sorte, porque no lance é uma sorte. Se você for O contemplado... lance já não é sorte, porque a gente tem o lance livre, que é um leilão fechado, vence quem der mais. A Tá. gente tem a modalidade de lance fixo, por exemplo, que você participa também de um segundo sorteio, vamos colocar assim, porém com menos pessoas. Então, o que as pessoas precisam entender? É um planejamento. O lance Né? fixo é só quem tá dando lance fixo que Isso, que exatamente. compete, digamos Isso. assim? Então, por exemplo, vamos lá. Começamos uma assembleia agora. Hoje é dia 15, inclusive, pague o seu boleto, senão não estará elegível para a contemplação. Então, dá uma raiva você contempla a pessoa, daí a pessoa não contemplou pagou. porque meteu o calote, cara. É. Aí você fala, meu Deus, aí você não me Engole ajuda. barriga e Dá vai pra tristeza, outra. Deixa eu. né? Eu posso fazer tudo, pessoal. Só não consigo fazer a parte do cliente. A parte do cliente já não dá, né? É. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas elas têm sim essa questão da demora, né? Mas aí vai do profissionalismo, do conhecimento desse profissional de consórcio para mostrar uma realidade, né? Aham. O vendedor de consórcio ele tem que estar frio, porque a emoção já está com o cliente. Eu não posso me emocionar, né? Eu tenho que ser realista. Então, eu sempre falo para o meu cliente o quê? Ok, o financiamento é bacana. Quando eu faço o cálculo, por exemplo, uma cota de 300 mil reais, ele vai pagar 390 no total de tudo, né? Uhum. No financiamento, ele vai pagar 1 milhão. Será que vale mesmo a pena? Para manter um capricho seu? Seu filho vai no mercado, você não quer levar tudo porque que ele quer, por que você vai ter que fazer isso, né? É o Aham. primeiro ponto. Outra coisa que eu sempre costumo dizer é o quê? Bom, ok, vamos dizer que você começou o consórcio hoje e você foi contemplado daqui 5 anos. Você fez em 15, falta 10 para você quitar. Você comprou um imóvel hoje pelo financiamento. Daqui 5 anos, falta 25 para você quitar. O cliente imediatista, eu condiciono ele para uma carta de crédito já contemplada, aonde ele vai ter todos os benefícios do consórcio e já que ele quer pagar um juro, ele paga o ágio, É. né? Pelo imediatismo dele. Então a gente consegue ter uma tranquilidade aí por conta disso, pela conscientização. A venda de consórcio não é uma venda de normal, né? É uma venda que você tem que trazer uma educação financeira, porque Casas Bahia tá aí, né, gente? Você vai lá, compra, pega a televisão, né? Custa 14 mil, sei lá, 10 mil, você vai pagar 30 mil e tá tudo certo, porque você visa o valor da parcela que você consegue pagar. Então, a gente tem Entrou essa no cultura. orçamento, né? Tem essa cultura, boleto, se você for em outros países, não tem isso. É. Você compra à vista, você não compra. O cartão de crédito tem uma vez, não tem isso 24 vezes, E você 12 viu que vezes. agora os cartões de Né? crédito estão parcelando a compra. Se a loja não parcelar, você pode Pois passar é. o cartão e Então, parcelar assim, no tudo cartão. isso a gente tem que entender que o consórcio ele chega a ser um trabalho social, porque eu estou despertando a sociedade com uma realidade. Hoje, vocês, né, têm ali 40 anos, vocês vão lembrar muito bem, porque eu com 34 já lembro. Antigamente, era raridade você encontrar um imóvel de leilão. Era uma baita oportunidade. Meu pai ia em 3, 4, 5, 6 leilões para achar um imóvel. Hoje, o mesmo imóvel está no leilão há meses, anos. Ou seja, por que as pessoas estão perdendo o imóvel? Porque as pessoas não conseguem pagar. Por que as pessoas não conseguem pagar? Porque o juro está subindo, mas o salário não. Né? E eu tenho que comprovar A a conta não renda. fecha. Aí o financiamento fala, nossa, não dá pra fazer em 360 com a tua renda, então a gente faz em 420, é o ferro mais a pessoa, entendeu? Então, é uma questão... Ele faz em longo prazo para poder caber a parcela no orçamento. Ele faz em longo prazo Só que porque chega um momento que ele não consegue ele pagar. não consegue pagar, né? Então, perde imóvel. E Mas aí, isso também não poderia acontecer no consórcio? poderia, com toda certeza, mas a chance de eu perder algo que eu me comprometi em 15 anos pagando 1% ao ano é muito menor do que eu pegar e fazer pelo financiamento. De Sem contar 10% que as ao ano. administradoras de consórcio, tivemos casos aí
de 9 meses o cliente sem pagar e ele não perdeu o imóvel, né? Se a gente for trabalhar, por exemplo, com banco, sem citar nenhum aqui, né? É 40 dias, tchau. Caraca. Né? Então, o É prazo muito para diferente. poder resolver também, porque o dinheiro é do grupo. O dinheiro não é de nenhum órgão, não é de nenhuma instituição. É um autofinanciamento, né? Aham. Então, o grupo consegue segurar a onda ali até a pessoa conseguir desenrolar e Se conseguir ajustar, voltar né? a pagar, exatamente. Já no banco, não, né? Ele quer mesmo tomar seu para ele já vender no leilão, para ele já fazer a grana, para ele já vender ali num cheque especial, né? pronto. Em outras coisas, exatamente. Então você já falou do comparativo e do contemplado. E o capital de giro, home equity? O capital giro, vamos lá. Home equity é uma operação que existe, né, nos bancos, que nada mais é do que um empréstimo com garantia imobiliária. Geralmente, acaba sendo aí, se a gente colocar números, né, o pior negócio do mercado. Por quê? Tem um imóvel de R$1 milhão, por exemplo. Primeiro, que eu só vou conseguir no máximo aí uns R$600 mil do valor desse imóvel. No início da operação, eu já perdi ali 400, vamos colocar. Eu coloco esse imóvel como garantia, um imóvel que estava quitado e que não vai estar mais. Pago num prazo aí de 120 a 240 meses. E aí, nesse prazo todo, eu pago uma média de 20%, 25% ao ano de taxa. Então, é um dinheiro muito caro. Acaba sendo um dinheiro muito caro e você acaba pagando ali um valor que era, vamos colocar assim, desnecessário. Porque você não pegou aquele valor, né? Você refinancia. Dentro do consórcio, existe essa operação também. Não são todas as administradoras que fazem isso, né? Por acordo e tudo mais. Mas nós temos no Brasil aí 2 administradoras que fazem. E essas administradoras, elas aceitam que você faça, então, uma carta de crédito. Para esse mesmo imóvel, você faz uma carta de crédito de R$1 milhão. Contempla essa carta, deixa o seu imóvel como garantia, pega R$1 milhão. E a partir desse momento, você pode investir em outras coisas, fazer esse capital de giro, ou então você pode Mas alavancar o imóvel outro tem que imóvel. estar quitado O imóvel, ele... Hoje em para fazer dia, o home equity. a gente, dependendo, no Home Equity sim, mas dependendo, a gente consegue fazer pelo consórcio, mesmo o imóvel não estando quitado. Então, digamos que falta 300 mil. Né, desse imóvel. O que a administradora vai fazer? Ela vai pagar o banco que está devendo os 300 mil e vai te dar 700 mil na mão. Então você consegue levantar essa grana do mesmo jeito. O carro hoje tem. Carect. Não, tem a Porto faz o refinanciamento do carro. Isso. Que é quando você tem um carro quitado. Mas isso não é dentro do consórcio. Não é dentro das regras do consórcio. Isso já é dentro do financiamento deles. É o Carect que eles chamam. Não, então, mas é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. Eu vou pegar um bem quintado, vou alienar ele de novo para pegar o dinheiro Isso. sem precisar perder o bem. Eu vou refinanciar. Mesmo raciocínio pro capital de giro home equity. Exatamente. E só 2 companhias de tantas que funcionam. Exato. Que funciona isso. E é uma prática no mercado hoje, na tua carteira de cliente procurar fazer isso? Ou você oferece a ele isso? É bastante. Você oferece para vender uma nova carta? Bom, muitas das vezes o cliente, ele chega sem ter a solução, né? E quando ele encontra essa solução, ele abraça. Então, hoje eu tenho clientes que vêm até mim e eu também prospecto esses clientes. Mas você prospecta tipo, você tá precisando de dinheiro emprestado? Tem uma solução aqui para você. Aí ele vai pegar e vai fazer uma carta de R$1 milhão. Aí ele tem que contemplar aquela carta que você falou. Isso, exatamente. Só que para contemplar, ele tem que ter um dinheiro que ele tá precisando. Ele dá 500, pega 1 milhão. 500 mil. Mas aí, bom, beleza, eu vou dar 500 mil. Ou ele faz vou ali... recuperar os meus 500 mil e vou pegar mais 500 mil. Exato. Então, em tese, eu peguei 500 mil emprestado. Exato. E eu vou pagar quanto de administração? A taxa de administração, ela gira em torno de 0,8 total... ao ano a 1,2 ao ano. Depende Chega da a 15% administradora. em 20 anos? Uma média. 15%. Isso. Uma taxa de juros dá, sei lá, 6 a incomparável. 10% ao mês. Isso. Né? 6 a 10% ao mês. Acaba sendo uma boa para ele também. É. Mas aí você tem que descobrir que esse cara tá precisando de grana. Na verdade... Ou você manda uma mala direta dizendo, tá precisando de dinheiro? Tem uma ferramenta assim acessada. Não, eu não trabalho assim dessa forma, sabe?
trazendo Prospecção ali fria. o endividamento da pessoa. É porque Eu você vai piorar a busco, situação eu dela. busco clientes, a gente roda tráfego e tudo mais, que quer fazer investimento, né? E ali na Uhum. conversa ele fala, pô, tem um imóvel e tudo mais. Daí a gente Uhum. acaba eu abrindo para ele tudo que dá Essa para fazer. É tudo é o ele jeito entra de falar, nessa. né? É. Tudo é o jeito de falar. E Exato. acho que você comentou comigo que dá pra comprar o imóvel de leilão com consórcio. Isso, dá para Como comprar que imóvel de funciona? leilão. Bom, tem alguns leiloeiros que eles já aceitam a carta de crédito direto, tá? A carta de crédito, dependendo da administradora, ela vai levar de 10 a 30 dias para poder fazer o pagamento do bem. Se o leiloeiro aceitar aguardar esse tempo, a gente consegue comprar diretamente com o leiloeiro. Se não aceitar, não tem problema. A gente faz o financiamento normalmente e depois, quando sair o crédito, ok, a gente entra com interveniente quitante. E aí eu entro com a quitação do financiamento com a carta de crédito de consórcio. Entendi. Ou Então, se eu seja, não comprar de forma direta, eu financio e quito com consórcio. mas aí eu financio, eu tenho que ver a condição lá de financiamento, se Exato. porventura eu tiver que dar entrada ou não. Geralmente é É, 10%. É isso. Até porque o banco quer se livrar daquele BO, né? Exato. Ele Faz o facilita para que financiamento, você passou tome... 90 dias, você pode fazer Isso. o E interveniente aí, uma vez que o quitante. banco, às vezes dizem, né, aquelas pessoas que gravam vídeos na internet, que muitas das vezes tem leilão que o próprio banco financia 100% sem entrada, tipo, só para se ver livre daquele BO. Exato. E aí você viu aquela oportunidade, faz uma carta de consórcio, faz o lance fixo ou o lance livre, contemplou, você vai lá, interveniente quitante, que é quando eu quito aquele financiamento, Exato. eu me E a partir livro daquele daqueles momento juros de fica 10% somente ao ano e transfiro a dívida para pro aquilo. consórcio, exato. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, as regras de financiamento, não sei se é regra de caixa ou de algum outro lugar, eu não posso ter uma porrada de imóvel Não. financiado. Não. Você pode ter um imóvel só, Por cidade? financiado. Não, Não. por CPF. Um por CPF. Tá. É. E aí, já no consórcio eu posso ter uma penca de consórcio. Isso, você pode ter um por CPF e você só pode ter outro depois que você quitar esse. O consórcio? Não, financiamento, Não, a gente tá financiamento. falando. Isso. E outra coisa, quando eu quito o financiamento, não é certeza que eu vou conseguir outro financiamento, Sim, né? E sim. também não é certeza que eu vou ser aprovada no valor que eu quero, Aham. né? Então a gente tem tudo isso. Dentro do consórcio, não, a gente consegue ter várias cartas com vários imóveis. Vários imóveis, aí Exato. eu Mas no faço, CPF. aumento meu patrimônio. Alavancagem patrimonial. E aí é a outra etapa que eu te perguntei para você explicar sobre a aposentadoria imobiliária. A aposentadoria imobiliária é o que eu mais gosto. Né? Então vamos lá. Aposentadoria imobiliária, como que funciona? Faço uma carta, vamos colocar ali um valor redondo, vamos trabalhar com valores redondos, de R$1.000 por mês. Esses R$1.000, ele vai atingir um crédito de 300 mil. Uhum. Vamos dizer que eu paguei 50 meses. 50 meses. E eu fiz em 200. Uhum. Tá? Bem o clássico que tem no mercado, né? Uhum. Então, eu investi R$50.000. Uhum. A partir desse momento, essa minha carta de R$300 mil, devido eu ter poder de compra, inteligência e mercado para isso, eu vou conseguir barganhar um imóvel. Vou conseguir comprar um imóvel que seja mais valioso do que os 300 mil, né? E esses 300 mil já não é mais 300 também, já é uns 350, porque teve as valorizações desses 50 meses, né? Então, eu vou ter ali, vamos colocar 350 mil. Com esses 350 mil, eu consigo comprar um imóvel de aproximadamente 450 mil reais. A partir desse momento que eu compro esse imóvel, eu alugo ele. Se esse imóvel for residencial, eu vou ter 0,4, 0,5% de aluguel em cima do valor desse imóvel. E se eu for fazer algo comercial, eu já passo para 0,8% desse investimento. A partir desse momento, eu pego esse aluguel e pago a parcela do consórcio. Quem vai estar pagando o meu consórcio vai ser o meu inquilino. Depois de 15 anos, esse imóvel vai estar R$800 mil e quem pagou esse imóvel foi o meu inquilino. Isso faz com que eu tenha patrimônio e renda e se torna vitalício e hereditário. Não pago imposto sobre isso, porque eu só vou pagar o imposto da Se declaração vender. quando eu comprar o imóvel, né? Aí eu pago normal. Mesmo se eu comprar à vista de qualquer jeito, eu vou pagar.
E aí eu faço a minha carteira imobiliária. Automaticamente, eu não estava acostumada a pagar os R$ 1.000, eu faço uma outra, e assim você monta uma carteira imobiliária pagando somente uma parcela de consórcio, porque todos os seus imóveis quem pagou foi os seus inquilinos. Mas aí você faz pensando no sorteio daquilo, não que você tenha que dar A lance. gente pode dar lance embutido, né? Todos os meses, dar o lance fixo Até também, porque para o poder lance trazer uma embutido- velocidade. O lance embutido é como se fosse um empréstimo lá, que em tese também o inquilino que vai pagar. O Exatamente, inquilino que né? vai pagar. Mas que é uma dúvida que as pessoas sempre falam, é mito ou verdade, né? No consórcio, vale mais a pena pegar um grupo em andamento Ou informação. ou um grupo em formação? Depende. Né? Depende do planejamento. Que eles falam muito assim, o grupo em andamento vai sair mais rápido. Já tem assembleia prevista. É isso que eles falam. Bom, o grupo novo, né? Ele está iniciando. Então, o que acontece com o grupo novo? Eu vou participar com menos pessoas dentro do sorteio, porque esse grupo não está cheio. Porém, esse grupo também não vai ter tanto saldo para liberar várias cartas por lance. Então, para quem quer fazer sorteio, o ideal é o grupo novo. Um grupo em andamento é quando eu já tenho um histórico ali, né? E aí eu consigo trabalhar em cima de uma base. Traçar uma estratégia. Uma estratégia, eu não entro no escuro, digamos assim. Eu já sei, 8 meses contemplou tantas cartas, com tanto por cento, e aí eu consigo consegue fazer uma analisar, né? métrica melhor, uma analisada, e eu entro já sabendo como que tá acontecendo ali o grupo, como que ele tá se comportando. E quais são as perguntas chaves que você faz para o cliente quando você faz um primeiro contato com ele? Chegou lá o lead e como que você aborda? Como você aborda? Como é que é isso? Vamos lá. Alô? Alô? Tiago? Isso. Tudo bem, Tiago? Tudo. Prazer, aqui é a Mariana, como vai? Bem, graças a Deus. Que bom. Tiago, o motivo do meu contato é que você recentemente interagiu em um dos nossos anúncios com interesse em crédito imobiliário, é isso mesmo? Isso. Bacana. Tiago, é um bom horário pra gente conversar sobre o seu projeto? Sim. É? Perfeito. Conta pra mim, como que é esse imóvel que você quer comprar? Ele é novo? Ele é um imóvel mais antigo? Quero comprar um imóvel para ter uma renda passiva. Legal. E esse imóvel você quer comprar ele pronto ou você quer construí-lo? Não, pronto. Pronto? Pronto. Bacana. Apartamento ou casa, Tiago? Pode ser apartamento, pequenininho, de 50 metros. Apartamento, legal. E esse apartamento de 50 metros que você tem em vista, ele custa quanto hoje? Acho que uns 400 mil. 400 mil, bacana. Desses 400 mil, você já juntou alguma reserva? Eu tenho só 50 mil. 50 mil, legal. E esses 50 mil reais é realmente para esse projeto? Ou se você quiser, É uma reserva melhor de respaldar? emergência. Ok, é uma reserva de emergência. Uhum. Então, se a gente traçar aqui um método para que você não use essa reserva de emergência, seria mais interessante para você. Melhor. Legal. E esse projeto é só seu? É seu da sua esposa? Tem Não, algum nosso, sócio? pra gente ter uma aposentadoria tranquila. Legal. Como que chama sua esposa? Adriana. Adriana, maravilhosa. E a Adriana também tem esse projeto, Tá junto com entrando você. na onda. Tá entrando na onda. Legal, bacana. Obrigada. É. E hoje, fala pra mim, Tiago, qual que é um valor que você e a Adriana conseguem assumir aí tranquilamente para esse projeto? Acho que uns 2 mil por mês. R$ 2.000 por mês. Bacana. É É bom? um Dá bom ou não? valor. É um ótimo bom? valor. Dá pra comprar um consórcio? Dá sim. Bom, E qual que é a Tiago, hoje você administradora trabalha que com o você quê? vende? Como eu sou especialista em liberação de crédito, aqui nós temos 10 administradoras, as melhores do mercado. Então, eu tenho Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tenho também Porto Seguro, Rodobens, Âncora, Magazine Luiza, XP Investimentos. E qual que é melhor? Depende do seu projeto, todas elas são boas. Por isso que eu faço essa primeira entrevista, né? Para entender o que você está buscando, para eu poder trazer algo personalizado mesmo, tá? E hoje, Tiago, você e a sua esposa trabalham com o quê? A gente, nós somos professores. Professor, bacana. Há muito tempo? Ela há mais tempo. Eu tenho menos, 6 anos. E vocês dão aula de quê? De gestão financeira e administração. Que bacana, legal. Então você ajuda muitas pessoas aí, né, Tiago? Entre você falar e a pessoa praticar, colocar em prática é diferente. Né? É diferente, mas pelo menos a sua parte você a faz, minha parte né? eu faço, eles que se lascam. Legal, bacana. Bom,
Eu gostaria de marcar um horário com você e com a sua esposa. Eu entendi aqui um pouco o que você está querendo dizer, o que vocês estão buscando, para que a gente faça uma videochamada. Eu vi aqui que o seu DDD é de outra região, né? Outra cidade, para que a gente possa fazer uma videochamada e eu apresentar algo Mas você não pode falar agora? mais próximo. Não pode falar agora? Posso, mas seria algo generalizado. Eu prefiro trabalhar de acordo com a realidade de vocês Mas mesmo. qual o propósito de fazer eu e ela junto? Com você? O propósito é que se eu explicar agora para você, provavelmente você vai ficar com algumas dúvidas. E você e não se vai ela tiver conseguir passar dúvida- para ela. Exato. Então, Entendi. para que a gente não perca tempo, nem você e nem eu, o melhor é nós estarmos juntos para que eu possa esclarecer as dúvidas Ela de tá aqui vocês agora, dois. posso falar com chamando? Pode? Então vamos Pode ligar botar no uma Viva Voz? videochamada. Pode. Pode ser vídeo viva voz ou tem que ser vídeo chamada? Olha, se for videochamada, é melhor porque você já conhece aqui o nosso escritório, a nossa empresa também. Ah, você pega a câmera e mostra? Sim. Ah, que maneiro. Tá bom. Nossa, a pessoa acha que eu tenho uma grade e eu tô presa, pô. Eu tenho que ver onde é que eu moro, onde é que eu vivo, o que eu faço. Que eu tenho cachorro, periquito, papagaio. Meu Deus do céu. Tá. Entendeu? Então, manda o link aí, abriu e chegamos. E aí? Olá! Tudo bem? Você Caguei pra existe. você agora. Tudo bem? Como vai? Que esposa linda você tem, Thiago. Um homem de sorte, hein, Thiago? Mas é o retoque do Google Meet. Olha isso. Larga Larga dele agora. Cadê? Tudo bem? Tudo. O Thiago, seu marido, me falou que vocês estão com um projeto de adquirir um imóvel, é isso mesmo? Não tô sabendo. É sim, garota. É verdade. Que bom. E esse imóvel, pelo que eu entendi, é um segundo imóvel, né? É segundo? Seria um Vocês segundo. já têm um imóvel. É que a gente tem o nosso que não gera renda. Aham. Só despesa, né? Que é condomínio e etc. E olhando assim hoje, né? Como é um projeto que vocês já têm há um tempo, por que vocês não compraram esse imóvel ainda? O que impede vocês? Taxa de assim? juros, né? A taxa E de não juros. ter o dinheiro completo, né? É. Uhum. Seria isso. E ter que pagar. Na simulação de financiamento, eu pagaria 2.300. Aham. 35 anos. Seria muito tempo. É. Então, o que mais pegou foi o quê? A taxa de juro, o prazo ou entrada? É, porque pelo que eu vi na internet, eu fiz uma simulação lá, acho que até no teu anúncio, que Aham. se eu pego 2.000 por mês durante, acho que 20 anos, daria um valor menor do que se eu fizesse o financiamento. Isso. Logo, o financiamento tem que dar 30%, 40% Sim. ou até 50% lá na simulação do banco. E o seu eu não sei como que funciona para lance. Entendi. Eu acho que é entendi. isso, tem que dar. Aham. E hoje, vocês estão mais em fase de pesquisa mesmo ou vocês estão dispostos a encontrar uma boa oportunidade para a gente poder seguir para o Uma próximo boa passo? oportunidade. Né? Se Então, encontrar. perfeito. Se encontrar. Perfeito, perfeito. Hoje, um crédito, né, que vocês estão buscando, que gira em torno de 300 mil reais, a gente consegue pagar tranquilamente aí com o valor de parcela que você me passou, tá? A gente, de repente, consegue pagar até de 2 em 2 para diminuir ainda mais o seu prazo. Ah, é? Isso. Como que funciona isso? Você paga de 2 em 2. Antecipando as parcelas. Vai antecipando as parcelas. Por exemplo, fizemos em 200 meses. Desenha Se pra você ele. quiser, você pode fazer em 100 meses. Você paga de 2 em 2 parcelas. 4 mil por mês? Não, a parcela que eu consigo encaixar para você é de R$1.000. Como você pode Ah, pagar é? R$2.000, a gente consegue Para o mesmo valor de crédito? para o mesmo valor de crédito. Ou se você quiser ser mais inteligente do que isso, você faz 2 cotas. 2 de... 2 de 300 mil, 600 mil reais a Mas eu gente só preciso consegue de 400. hoje, cada R$1.000 cabe 300 mil, tá? Tá. Então, com R$1.000 a gente consegue 300. Então, a carta gente de pode 300. fazer, como você quer 400, qual que é o ideal, né? E hoje teria 50 mil, mas esse 50 mil não seria algo que a gente teria que usar imediatamente, né? O que eu indico? Que a gente faça uma carta de 600 mil reais, aonde nós tiraremos ali 25, 30% de lance, junto com Do o lance valor que embutido. você tem do lance embutido. Para que vá aí 400, 450 na mão de vocês e vocês tenham um poder Mas de compra todo mundo à não vista. tem direito de dar o lance embutido? Todo mundo Como tem. que eu tenho vantagem nisso? A vantagem é que nós temos 2 assembleias no grupo.
A primeira assembleia de sorteio e a segunda assembleia de lance. E se você participa das duas, você acaba potencializando e duplicando a tua chance de contemplação. Então, mas o sorteio é igual a chance para todo mundo. E o lance embutido? O lance embutido é só para quem deu o lance embutido. Então, mas aí se eu tenho o direito de dar, sei lá, 40% de lance embutido, 30% de lance embutido. Outras pessoas vão dar também, e o critério de desempate é a cota que estiver mais perto da do sorteio. Porém, você vai participar com menos Como assim, pessoas cota no que grupo. estiver mais perto do sorteio? Bom, vamos lá. Digamos que você teve a contemplação dentro do grupo, tem 900 cotas e a contemplação foi na cota 350, tá? A cota que tiver mais perto do número 350, que tiver dado o lance tanto fixo quanto o lance embutido, é a cota premiada na contemplação. Então não é pelo valor do lance? O valor do lance, ele entra no lance livre. O lance livre funciona como um leilão. Quem der mais, vence. O lance fixo, como o nome diz, ele é fixo. Mas é que o embutido dentro ali de algumas administradoras, ele é uma forma de pagamento. Ele não é uma modalidade de lance. É como se eu estivesse pegando empréstimo com a administradora. Pegando um empréstimo para então, dar o lance. lance. Então, mas se eu quero dar lance embutido de 30% e você também de 30%, quem é que sai, quem é que ganha? Não, mas o número que tiver mais perto do sorteio, da cota premiada, que foi sorteada, é o contemplado. Nossa. Exatamente. Mas aí acaba sendo sorte também. Não é sorte. Na verdade, eu dependo do o meu nome, vizinho. o nome é sorteio. Né, que a gente dá, mas na verdade é um cronograma para que a gente possa liberar o crédito. Então, se a cota 350 foi contemplada e eu sou a 351, ganha ele e ganha eu. Exato. Não precisa ser assim. As distâncias acontecem ali de 200 números. A distância mas eu não tenho. Se eu tenho 50. Nem todo mundo vai dar. Nem todo mundo dá lance, né? Embutido. Muitas pessoas fazem o consórcio e não dão lance. Né? Não, mas se eu tenho 50 mil. Eu quero usar esses 50 mil para agilizar isso. Ok, você vai deixar os seus 50 mil guardado normalmente e aí a gente vai dar pelo aplicativo o lance. Esse lance a gente pode entrar, por exemplo, na modalidade de lance fixo, que é 40%. Desses 40%, 30% você pode, se quiser, tirar da carta e 10% de recurso próprio. Então, hoje, o que você tem equivale a 10% do valor do crédito que você quer. Então, a gente já se encaixa no lance fixo. Então, o que acontece no lance fixo? Ele vai trazer uma velocidade na sua contemplação, porque você vai estar participando somente quem deu o lance fixo. Outros participantes do grupo, muitos não vão entrar em nenhum lance, outros vão dar lance livre. Então, você vai participar somente com as pessoas. Específico. Exatamente. É o mesmo grupo, mas é uma ala, né? Vamos colocar assim, é uma ala específica que você vai participar somente com as pessoas que deram o mesmo lance que você. E isso acaba sendo muito justo, né? Por que acaba sendo muito justo? Porque você não vai participar com quem tá dando ali um lance vencedor de 55%. Você vai participar somente com as pessoas que estão dando o mesmo lance que você. Se você quiser migrar num outro mês para o lance livre, aí sim, o lance livre, como o nome já diz, ele é livre, pode ser dado de 1 a 99%. Aí funciona como um leilão. Quem der mais, vence. E qual é o melhor para eu fazer nesse caso aí? Depende da velocidade que você quiser. Eu quero, tipo, esse mês ou mês que vem. Esse mês ou mês que vem, com esse dinheiro que eu tenho. Então a gente teria que aumentar esse valor que você tem para a gente adquirir uma carta de crédito já contemplada. Porque mesmo dando o lance vencedor, eu não posso garantir que você vai ser contemplado naquela assembleia, porque eu não posso subestimar as outras pessoas que estão no grupo. E também não pode prometer que eu vá ser contemplado em 1, 2, A promessa 3 anos. é a compra, na verdade, a única promessa é a compra inteligente, você se esquivar dos juros abusivos e você ter a liberdade. É realmente o mecanismo mesmo. Para quem tem aí uma necessidade mais imediata, o ideal é a carta de crédito contemplada. E hoje, para você comprar uma carta de crédito contemplada, você teria que dar 150 mil, em média, 200 mil reais. Vamos fechar em... 2.400. Isso, vamos deixar que Quase você... 50%. Exato, vamos colocar em 150 Isso é mil. por causa do ágio. Isso. E aí, qual que é a pergunta? Hoje, para a gente comprar imediatamente esse crédito, quanto tempo você levaria para juntar 100 mil reais? Ixi, mas aí eu acho que uns 2 anos. 2 anos, exato.
Então é melhor a gente fazer essa programação dentro de 2 anos, não para o mês que vem. Porque Então, eu vou mesmo se a pagando. gente for fazer imediato, hoje você não conseguiria fazer, né? Mas aí você recomenda eu contratar um consórcio agora e ir pagando, ou eu esperar ter esse dinheiro para comprar uma carta contemplada? Eu recomendo que você já vá pagando, porque você pagando, você já se dá a oportunidade de poder ser contemplado pelo sorteio, você já está pagando o que é Você já seu, né? E participa. você já está participando E ali. você já tá guardando. Você já É. está guardando. E aí pode acontecer de você ser contemplado pelo sorteio, e caso não acontecer, daqui pouco tempo, aí você vai ter o capital para Bem ou poder mal, você dar o chega lance. lá. Exato. E o Uhum. melhor, desde a primeira parcela você já está quitando o que é seu, né? Você já está É. pagando o que é seu. Mas aí é melhor eu fazer o consórcio ou guardar dinheiro de outra forma? O melhor seria você fazer o consórcio, porque se for para guardar dinheiro de outra forma, a chance de você se perder ao longo do caminho acaba sendo maior, né? Uhum. Então o consórcio ele acaba trazendo uma disciplina para você, aonde você vai ter aquele propósito, aquele foco de realizar a conquista do bem, né? Maneiro. Imprevistos acabam acontecendo todos os meses, né? Então, às vezes é um carro, é uma escola do filho, alguma coisa ali vai acontecer, e aí isso vai fazer com que você sempre tire o dinheiro. E vamos combinar também, né? Se fosse para já ter os 150 mil, nós já teríamos também. E meus parabéns de vocês terem os 50 mil, porque é muito difícil a gente encontrar pessoas que conseguem guardar ali, né? Algum capital, alguma receita. Hoje, se fosse pra gente fazer, faria no seu nome ou da sua esposa? Dá pra fazer nos dois ou tanto faz? Dá pra fazer nos dois. Como é que é isso? Qual é a diferença? Vocês são casados? Aham. Então tranquilo, pode fazer só no nome dele ou no seu, que já entra. Se não fosse casado, a gente poderia apontar você ali junto dentro do contrato. Tá. E aí, se decide fazer, mas qual a administradora que você recomenda? Bom, trazendo aqui a questão do lance, trazendo a questão que você me falou do lance embutido, para a gente poder trabalhar com lance embutido sem precisar, né? Trazer ali o mais dinheiro só da carta, eu traria para você Magazine Luiza, tá? Aonde a gente vai Magazine ter Luiza não é loja? também. Também, ela também é. A Magazine Por que não Luiza, o ela Itaú, vende que é um há banco? muitos anos. O Porque Itaú banco é eu bacana. conheço. Itaú é bacana também. Mas o que acontece no Itaú é que a gente vai ter mais pessoas participando e a gente não vai ter a modalidade somente do lance embutido, né? Dentro da Magazine a gente teria a modalidade somente de lance embutido, e o que você vai dar de lance vai abater ali em cima do crédito contratado. Mas é só a Magazine que tem lance embutido ou tem outras? Tem outras também. E por que Magazine e não outras? Porque eu estou fazendo aqui essa triagem com você e eu consegui identificar que a Magazine seria melhor, não só por essa questão de lance, mas por questão também de pagamento do bem, administração e o respaldo que a gente vai ter ali. E é seguro? Totalmente seguro. Todas elas são fiscalizadas? Todas elas são regulamentadas pelo Bacen e são fiscalizadas também. E eu né? consigo controlar, acompanhar o consórcio aonde? Consegue, pelo aplicativo. Da Qualquer consórcio Magazine. que você fizer conosco, dentro de qualquer bandeira, você vai ter acesso ao aplicativo. Né? A Entendi. diferença do Magazine e das administradoras independentes, não só a Magazine, é que a gente consegue resolver algo mais próximo. Se a gente tiver, por exemplo, nos bancos, a gente vai acabar caindo em 0,800 e tudo mais, porque são muitos clientes, são muitas pessoas, a gente não consegue ter esse cuidado mais a dedo, né? E não é melhor escolher uma administradora que tem uma taxa de administração baixa? Isso, por isso mesmo que eu peguei agora para você a Magazine, que nós estamos com 14% de taxa de É a administração. menor que tem dessas que você tem aí? Hoje, no prazo, sim. Eu tenho taxas menores de 8%, porém é em prazo de 48 meses 48 meses o quê? para comprar um Pra imóvel. pagar. Não entendi. Eu tenho taxas menores com prazos menores. Agora, em 220, 240 meses, a Magazine é a que São traz a 48 menor Ah, taxa. tá. E acaba dois que a minha anos. parcela ia ser maior, porque o prazo é Exato. menor. Isso Entendi. mesmo. Para caber dentro do meu orçamento, a Exato. Magazine acaba sendo o melhor custo-benefício, Isso. porque eu consigo ter um prazo maior e, naturalmente, a parcela fica dentro do meu Isso. planejamento. E nós também estamos nesse mês com 0 adesão e a parcela reduzida em 50%. Isso Que dá acaba... os 2 mil. Isso, exatamente. E depois que for contemplado, vai para quanto?
Se nós formos contemplados por lance, o lance entra batendo o saldo devedor e aí vai Parcela diminuir o o prazo. Isso, exatamente. E Se for se não- por sorteio, aí dobra a parcela. Tá. E aí eu Só posso que aí o dar- seu inquilino vai pagar, né? Aí não tem problema dobrar. Que aí já vai ter o negócio. Verdade. já. É. E O como é? propósito aqui, né, Tiago, é que a gente traga o maior número de grana na sua mão com o menor recurso que você dê. Aham. Tá? Então esse é o meu propósito aqui, é trazer essa alavancagem patrimonial para você, aonde você vai ter uma administradora que vai cuidar de perto, né? Vai ter várias modalidades de lance, porque não é só esse lance que a gente tem dentro da Magazine, a gente tem 5 modalidades de lance, são bastante. Então isso faz com que a gente divida mais o grupo. Então você sempre vai participar com menos pessoas, Aham. né? Entendi. Isso é legal. Dentro dessas modalidades. Legal. Acho que eu não tenho. Tem alguma coisa mais que eu tenho que perguntar? A gente não tá no atendimento? Já tô pegando o contrato, o menino tá fazendo ali o contrato. Beleza. E eu tenho que. E dá pra pagar Legal. no cartão de crédito pra ter milha? Dá para pagar no cartão de Todas crédito essas também. administradoras? Todas essas administradoras. Que legal. Agora, deixa eu ver se eu consigo aprovação para você, porque as administradoras elas estão bem criteriosas desde novembro de 2024. Qual que é o seu CPF? Por que tá criteriosa? Está mais criteriosa porque teve ali uma nova, vamos colocar assim, né? A lei teve uma alteração, a lei do consórcio, e agora a gente analisa o perfil antes de entrar no grupo. Antes, muitas administradoras não faziam essa análise de entrada no grupo e quando o cliente era contemplado, ele não tinha capacidade de fazer o pagamento. E aí o cliente ficava puto, né? Porque ele falava, pô, deixou eu entrar, agora não quer me dar a grana? E então, por conta disso, mudou ali a legislação, aonde a gente já tem que fazer essa análise na contratação. Ah, que A maneiro, gente não viu sabia, que não. algumas pessoas foram reprovadas, digamos Sim, assim. sim. né? Exato, exato. Porque se ele for reprovado, aí acabou. Você gastou seu tempo. Exato, É, exatamente. entendi. Qual que é o seu CPF? É 999-999. Data de nascimento? 9999. Legal. Nome completo? 99. Bacana. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Só um minuto, tá? Vamos ver se a gente vai Você conseguir. podia colocar Cruza o dedo. Você podia colocar Cruza o dedo. 71. Cruza o dedo aqui. Obrigada. Só um minuto. Olha, vocês estão num dia de sorte. Liberou aqui pra vocês um crédito até maior de 900 mil reais. Isso Então, diz no sistema 600. mesmo? Uhum. Então, isso, 600 mil a gente consegue Mas fazer. isso diz no sistema só da Magalu ou de outras? Em algumas outras. Ah, que legal. No Itaú também diz. É? Que maneiro. Exato. Então, perfeito. Vai ser no boleto ou no cartão de crédito? Cartão de crédito. Cartão de crédito, perfeito. Bom, vai chegar agora o boleto para vocês e o contrato. Pode abrir, por gentileza, para a gente já tirar as dúvidas do contrato e vocês poderem fazer a assinatura digital. Ah, Legal. Alguma dúvida? não. Não? Tá conseguindo fazer a assinatura? Aham. Legal, bacana. Tudo que a gente conversou tá em contrato? Aham. É? Legal. Tem um boleto aqui, né? Aham. Agora. Legal. Pode fazer o pagamento. Tá bom. Eu já dou a entrada manual para você. Fez o pagamento? Aham. Parabéns. Sejam bem-vindos ao Seven Santos. Agora vocês vão receber o comunicado de boas-vindas, aonde vai ter todo o nosso histórico de empresa, né? E também vocês vão ser direcionados ali como a gente vai se comportar nas assembleias. 72 horas, vocês vão ter acesso ao aplicativo. Eu vou deixar com vocês agora também o meu cartão digital, onde tem as nossas redes sociais, nosso site, nosso endereço, para que vocês acompanhem melhor o nosso trabalho. E agora esse projeto é nosso. O meu trabalho vai finalizar quando vocês estiverem dentro do imóvel de vocês. Que maneiro. Viu Obrigada. Como é que é? Nossa, mãe. Ao vivo, hein? Muito bom. Quem sabe Parabéns. faz ao vivo. É isso. Por isso o sucesso de ter no início só R$200 de salário e agora 272. 72. 70 mil de salário. Parabéns. Não, já passou dos 70. Parabéns. E glória! Olha. Lava sunga e lava saia. Fala, Mas Talhar. continua com Ford K. Não continua. Comprei Fastback quase à vista, né? Quase à vista é ótimo. Quase Cara, parabéns. Meu Obrigada, Deus do céu, obrigada. até muito boa. Obrigada. Meu Não sou, não. O Deus. consórcio que é. Ah! O produto que é bom. É verdade. Sabe por que a gente tem Caraca. profissional de consórcio ruim? Porque eles têm É. preguiça, velho. Tem É preguiça de aprender, de saber o que é, porque o mecanismo ele é incrível.
Eu já ajudei tantas pessoas a sair do aluguel, a conquistar patrimônio, sem juros, sem entrada. Então, o foco é esse, não é a comissão, sabe? Se fosse por grana, eu costumo dizer pro meu time, eu tava na praia vendendo o filtro do sonho, né? Vou fazer o quê? Eu vou fazer grana do mesmo jeito. E tu quer que tua filha siga os seus caminhos? Administrando Não Seven? tenho essa responsabilidade. Eu quero que ela seja uma boa pessoa Mas e se ela feliz. quiser, Mas porque o que tem ela pai quiser... e mãe que fala assim, eu não quero que ela faça isso não. Ah, lógico que eu quero. É? Lógico que eu quero. Pra mim é muito melhor, né? Porque tem essa questão das metas, da comunicação, E porque você né? entende que é uma área boa, né? Mas ela tem que gostar, assim. Sim, Né? Eu quero... É porque Ela tem pode gente ser artista, pode ser médica, pode ser empresária. Obviamente que eu não tô montando um império de uma empresa pros outros. Aham. Pra franquear e dar Não, pros mas outros. se ela não quiser, Né? aí você vai Se vender. ela não quiser, aí a Aí gente não vê tem o que jeito. faz, né? Não tem no outro É, porque plano se- consórcio, né? Porque se você não vender, ela vai. Exato. Não O que adianta você deixar os construiu. santos lá. Mas eu não ligo pra isso. Eu não tenho esse apego, não, com a matéria. Que bom. Não, eu tenho que Até entregar o porque meu tem melhor 7 aqui. santos, né? Tem uma turma 7 junto. santos. Tem uma turma esperando lá. Cara, adorei. Meu Deus, é muito bom. Você gostou? A segunda vez que eu converso contigo, a primeira foi no A1 e aqui de novo. E Verdade. as duas eu me surpreendi com a tua Verdade. história e o teu caminho pra chegar aqui. E Tu a merece todo o abordagem, né? sucesso, viu? Obrigada. O que foi? E a abordagem. também. Abordagem, cara. A abordagem, você gostou da minha Muito abordagem boa. ao vivo? É assim que você faz É pros assim seus que eu faço. vendedores? É. E por que todo dia treinar se você falou, ou você faz todo dia de coisa diferente ou todo dia a Todo mesma dia coisa? diferente. Não, todo dia é Tipo, diferente. qual o tema de Simulada hoje? de Foi o quê? atendimento. Simulado de atendimento ao telefone. Isso aqui foi uma simulada. Então. Eu simulei um atendimento. E aí, hoje você falou isso. E amanhã você fala o quê? Pode ser técnica de persuasão, gatilhos mentais, Tá. como acabar com as objeções. Sobre o produto, você não treina? Sobre o produto também. Tá. Então, você acaba mesclando entre Isso. técnicas e o produto. como um Eu todo. mesclo entre Tipo, atualização da lei. desenvolvimento pessoal, né? Uhum. Vendas em si e o consórcio, né? Lei do consórcio. Então, todas as pessoas que entram na minha empresa, elas leem a lei do consórcio, né? Mas como é que você se atualiza sobre as mudanças da lei? Tipo, a ANS toda hora muda alguma coisa sobre os planos de saúde. Aham. Como é que você se atualiza para isso, para que você possa dar informação quente Bom, para o teu time? A lei foi de 2008, né? E a última alteração foi agora. Então, eu não tenho esse desafio assim, Uhum. né? Mas o mercado, ele é muito dinâmico, porque o consórcio, ele é grana. Então, eu posso vender ou trabalhar, né, com um cliente que é advogado, médico, construtor. Eu também posso vender helicóptero, eu também posso vender um navio, eu também posso vender viagens, eu posso vender uma fazenda, eu posso vender trator. Então, acaba sendo bem amplo esse mercado. Então, o que eu faço com o meu Dá time? para ele adquirir muita coisa. Eu faço um planejamento com ele semanal e cada um escolhe com quem que vai trabalhar. Eu quero trabalhar com médico, eu quero trabalhar com advogado. Eles podem segmentar e tá tudo bem. Exato, e aí a gente monta um pitch, uma lista e uma abordagem em cima desse público. E o público, como é que essa galera alcança? É só por tráfego pago ou ele faz Não, marketing ativo? Eu tenho listas, né? Eu tenho um sistema lá maravilhoso que eu consigo contato de todas as pessoas do Brasil. E aí, nesse sistema, a gente segmenta a profissão e a região É por um que DDD. você desenvolveu ou é um de mercado? É um de mercado. Legal. Não é Econodata não, né? Não. Tá. Que mais eu ia falar? E sobre agora a novidade da Porto de consórcio para comprar no exterior? Legal, isso aí é maravilhoso, né? Bom, essa é a novidade da Porto, mas o mercado já faz isso há muito tempo, mesmo? né? Sim, Todas sim. as outras? Sim, não todas as outras, né? Só as Tipo administradoras. Magalu... Magalu não. Não. Quem faz? Âncora faz. Âncora faz. E outras administradoras que eu não vou citar porque eu não tenho o nome. Eu não tenho elas. Tá. E aí como que funciona a dinâmica disso para o consumidor que quer comprar lá fora? Simples, eu tenho que ter um imóvel aqui para deixar ele como garantia. Quitado. Quitado. E aí eu tenho uma Deixo carta... esse imóvel, se eu quiser, eu posso comprar o imóvel em Dubai, em Nova York, em Paris, aonde for, Com a porque esse administradora. imóvel não é com a administradora. A administradora, ela já alienou o bem aqui no Brasil. Acabou. Não mas tenho a mais. Porto vende uma carta de crédito para eu comprar um imóvel lá fora.
Ou não? Hoje a Porto ela tá trabalhando somente com os Estados Unidos. Tá. Ela não tá em outro, né? Tá. Por negociações lá dos Estados Unidos. Mas as outras, né, que fazem também, não é assim. Você deixa o imóvel como garantia e aonde você vai comprar o imóvel não interessa. Você pode Não, mas comprar como é que onde você funciona essa quiser. transação financeira com aquele país? Essa transação financeira é dinheiro, não é? Uhum. Então, põe o dinheiro no outro país e adquire o imóvel. A Porto, ela tem algumas negociações com empresas que são dos Estados Unidos, né? E com essa negociação, ela conseguiu fazer essa transação de Porto direto para essa empresa. Mas essa empresa é uma imobiliária, é um banco, é o quê? São escritórios especializados de mercado Tipo imobiliário. imobiliária lá fora. Isso, exatamente. E Tá? aí- Então são parcerias que a Porto fez para ela pagar diretamente. Aqui as outras administradoras fazem diferente. Ela aliena o próprio imóvel e paga o dono do imóvel. A Porto não faz isso. A Porto não. Ela vai alienar esse imóvel e vai adquirir o bem lá em outro país. A Porto Aqui, agora, qual que é a vantagem, né, ali, se a gente for ver, né, em principal as outras administradoras, é que eu deixei esse meu imóvel como garantia aqui no Brasil e acabou. Eu posso fazer o que eu quiser. Esse outro imóvel que eu vou estar comprando, eu vou comprar ele à vista, porque esse aqui já ficou como garantia. E eu posso fazer isso em qualquer país. E eu posso fazer o mas mesmo se esquema de você comprar vários. deixa Eu levo de dinheiro. pagar, você Aí o perde imóvel- seu imóvel. O que vai rodar é o que está no Brasil. É o que Sim. tá no Brasil, ou seja, o de lá você já garantiu. O de lá você já garantiu. É como se você trocasse um imóvel. Então, Exato. se perder aqui, dane-se. Pro consórcio, isso não é ruim, porque ele vai leiloar o imóvel e vai voltar a grana do Pra pegar leilão o para dentro do dinheiro. grupo. Então, não vai mudar nada ali, né? Só que aí o cara tem que se preocupar em conversão da moeda, né? Tipo, É. R$1 milhão de consórcio, Isso. não dá pra comprar uma parada E grandona. detalhe que ele vai pegar o valor do imóvel daqui, né? Exato, Em exatamente. real. Tem o essa valor do conversão. consórcio daqui é 1 milhão A forma do que valor do eu- imóvel dele. Isso, a forma que eu trabalho mais com o pessoal lá de fora, até agora mesmo eu tava atendendo ali o Manuel. E é verdade, não é brincadeira. Juro pra você. E ele é português. E eu falei pra ele, olha, Manuel, é maravilhoso, só que é o seguinte, a gente precisa ter um RNE e a gente precisa ter um CPF. E o Manuel não é que arrumou um brasileiro lá pra poder, de confiança dele, parente e mesmo? tudo mais, pra ele fazer. Então, hoje, a gente, em vez de pensar em pegar, né, que vira 6, vamos colocar assim, é mais fácil pegar lá que vira 6 aqui. Então, hoje, pra vocês terem ideia, 250 euros, que é o valor que ele está fazendo, 250 ele mil atinge. euros. Não, 250 euros por mês De parcela. Ah, tá. ele atinge um crédito de 500 mil reais No Brasil. no Brasil. Pra comprar um imóvel Então vale aqui. mais a pena eu pegar a grana lá, porque ela tem muito valor aqui, e eu uso a conversão a meu favor. Ah, mas como é que ele compra o imóvel de lá pra cá? Ele, consórcio? quando ele. Exatamente. Quando ele Então for uma pessoa de contemplado. lá que ganha em euro paga o valor de parcela do consórcio Isso. daqui. Pra gente fazer um consórcio hoje, a gente aqui, e eu A sou única coisa que estrangeiro, ele precisou de CPF. eu preciso ter o RNE e o CPF. É, que é o estrangeiro. Isso. Eu com RNE e CPF, eu consigo fazer um consórcio, né? Então, brasileiros que estão lá fora e querem construir patrimônio aqui, têm o desejo de voltar, a maioria querem voltar, né? Por conta do laço afetivo e tudo mais, mesmo que lá fora seja um país melhor e tudo. Então, muitos deles trabalham muito lá, qualidade de vida e tudo mais, e quando volta, às vezes volta com um valor menor. Então, o que é mais inteligente? É investir em euro no Brasil, em real, e dessa forma, contemplei o imóvel? Ótimo. Compro o imóvel, alugo ele, e aí ele continua se pagando e eu faço essa aposentadoria imobiliária lá de fora. Quando eu chegar dos Estados Unidos, de Paris, da França, Já da tá aí. onde for, eu já vou ter um imóvel ali quitado, né? E uma previdência imobiliária também. Agora, o que é melhor? Não sei se você tem conhecimento disso. O cara fazer o consórcio do Brasil para comprar um imóvel lá ou ele já fazer o financiamento lá? Porque dizem que a taxa de juros é tão baixa. O consórcio, né, na minha opinião aqui, ele é melhor para que a gente use aqui mesmo e não lá fora, né? Lá fora tem essa questão, mas dependendo do país, os juros são bem altos, né? Se a gente for para a Europa ali, o juro é alto, né? Você pode ter o melhor celular do mundo, mas você não vai morar numa casa tão boa, né? A moradia é alta, não acompanha muitas das vezes nem o valor do salário mínimo da região, né? Então, assim, se a gente for contabilizar ali Portugal,
tem ali um salário de 1.100 euros, para você poder morar em um quarto em Lisboa é 700 euros, né? Então, essa questão de conquistar patrimônio não é tão fácil. Aí a gente chega ali nos Estados Unidos, né, que acaba sendo um pouco diferente, tem uma taxa melhor do que a de Portugal, e Portugal é 50 anos que faz o financiamento, não é nem 30, né? É 50. Nossa. Então, O cara morre e não acabou de pagar. exato. Então, mas aí se ele morre, quita, não? Tem o Aí seguro de Tem vida. o seguro de tem o vida. seguro Isso, de aí vida fica embutido. quitado. É. Exato, tá. fica E quitado. ainda tem gente que não putz, quer pagar a 50 parcela anos. do seguro, né? Acha que é inteligente pagar um pouquinho menos. É. Só que aí o imóvel não fica quitado, né? Não fica quitado e aí Aí se fica com ferra a aquele. família. Fica com aquele grande desafio. E às vezes né? é R$ 20 a mais por mês. É muito diferente. A diferença é muito pequena, É né? muito pequeno. O cara querer ser o espertão. É. Eu acho que eu perguntei tudo. Cara, muito Eu bom. acho que sim. Já perguntei Será tudo. que foi tudo? Foi. Então, brasileiros que estão lá fora, bora investir, conquistar patrimônio? Então, o que você deixa de recado para Exatamente. quem ainda tem dúvidas sobre o consórcio e como que ele... Primeiro, Muitas onde perguntas. que quem está nos assistindo Primeiro, pode Te encontrar... acha, né? desmistifica esse negócio do consórcio. Nova era aqui, gente. Tem robô. Tem robô. E você tá com medo do consórcio ainda, pô? Entendeu? Inteligência artificial, tem tudo. Então, assim, veja uma empresa que seja decente, um profissional que ama de fato o que ele faz, porque ele vai dar valor na carreira dele, ele não vai perder o que ele tanto ama por causa de uma venda, né? Entenda de fato o que você quer, qual que é o seu propósito e faça o consórcio com um valor de parcela que não vai impactar o seu orçamento. Não é para fazer um valor que você vai pagar de forma apertada. Que se bater o carro, ferrou, você atrasa. Não. É um valor que você consegue pagar por mês. E aí você entra dentro de um grupo, vai pagando as parcelas e na contemplação você vai poder ou vender a carta, que também é um mercado maravilhoso, ou comprar um imóvel para residir, ou comprar um imóvel para poder colocar aí para alugar e para render dinheiro. Ou também você pode comprar um terreno, uma casa, construir uma casa nesse terreno e vender e fazer a quitação do consórcio e pegar um lucro, né? São o que as construtoras fazem também. E como que várias E agora as possibilidades. imobiliárias estão querendo vender consórcio. Já vendem, né? É. Tem uma aí famosa da cidade, né? Sim, sei. Que agora tem... Botou um nome parecido com a outra lá, a grandona aqui da cidade. Aham. Botou um nome parecido. Casa muito, né? Porque assim, na verdade, se a gente for olhar, a agência de carro, se ela não tiver um consórcio, porque muitas das vezes você não tem um time para lidar com consórcio, acontece. Ela tem que ter um parceiro de consórcio. Porque não faz sentido ela não vender a grana que compra o produto dela, Sim. Sim. né? Porque até E o então ela imóvel é a depende- Só mesma pra coisa, né? facilitar, Até porque ela depende do banco para financiar para aquele cliente que quer comprar o imóvel que ela tem no Isso. portfólio. E na verdade, o dono da agência de carro e o dono da imobiliária, ele monta um ecossistema na frente. Por quê? Vamos lá. Tem um plantão de vendas, né? Para quem gosta de investir em lead aí. Qual que é o cliente mais quente, na sua opinião? O cliente que está aqui no celular, em qualquer lugar da vida, e ele gosta de um anúncio e vira um lead? Ou o cliente que pegou domingo com a esposa e com os filhos e foi num decorado para poder ver como que vai ser o lançamento de um apartamento? Quem tá mais quente? Eu acho que quem foi pessoalmente. quem foi Exatamente. pessoalmente. Quantas pessoas que entram dentro de um plantão de lançamento e compram? Eu acho que a taxa é menor, não? A taxa é pequena. Exato. E essas que foram embora, vão embora e acabou? Elas vão procurar outros. Por que não vão. trabalhar com um consórcio com essas pessoas para que eu capitalize elas, para que eu dê a novidade para elas que ela foi contemplada, aonde ela vai voltar e comprar mais imóveis comigo? Então, se eu sou uma imobiliária e eu trabalho com consórcio, automaticamente eu monto o ecossistema à minha volta. Daqui a pouco elas criam um banco delas. Qual que é esse ecossistema? Eu vendo para o cliente que não tem condição de pagar um financiamento, que foi recusado pelo financiamento. Eu vendo o crédito e depois eu vou vender o imóvel para ele. Eu vendo o consórcio para aquele cliente que é o inquilino, porque eu posso fazer um planejamento para ele sair do pra ele sair aluguel do logo aluguel. no início. Eu vendo para o proprietário poder pegar o valor do aluguel dele e poder multiplicar. Quando toda essa turma for contemplada, quem vai vender o imóvel? A imobiliária. A maior chance é que seja da imobiliária. Sim. Agora, mesmo que não seja imobiliária, você ganhou dinheiro, uma comissão até
do seu concorrente. Porque se você não ganhar do imóvel, você já ganhou do crédito. Né? Então é uma forma de você conseguir ganhar comissão até para quem compra. Exato. E aí nisso você vai montando um ecossistema. Contemplou grava, tem ali, né, aquele case de sucesso, e aí vai trabalhando. Então é o que eu digo, né? Quando eu vou fazer parceria nas agências de carro imobiliário, eu falo, bom, hoje quantos carros tem aqui? Tem 200 carros, legal. E se tivesse 50 carros a menos aqui hoje, você ficaria feliz? Ficaria. Pois é, se trabalhasse com consórcio há 2 anos, teria 50 carros a menos aqui hoje. Que as pessoas teriam condições. Exato. Exatamente. Então, o consórcio ele é uma mão na roda aí para as imobiliárias e para as agências de carro. Poucas entenderam isso ainda. A maior quantidade de cotas vendidas, não em valor, porque o consórcio de imóvel não tem Na Seven é imóvel. Imóvel vende mais. Tá. 99% da minha carteira é imóvel. É mesmo? É. Caraca. É curioso, porque... E como com 10 administradoras, como é que você acompanha quem foi contemplado aonde? Essas administradoras te notificam por e-mail? Sim, porque a Porto notifica. Aí você recebendo a informação que você liga pro cliente, parabéns, que às vezes ele nem viu o e-mail. 2 dias por mês, a gente faz ali toda a análise. Eu tenho o meu estagiário maravilhoso que tá me acompanhando ali, o Matheus. Ele me ajuda com isso também. Então, 2 dias do mês eu paro e eu faço essa análise para saber quem tá podendo ser contemplado aí por um lance, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem o sorteio, né? Fazer o pagamento. Amanhã, graças a Deus, vai ter ali feriado, melhor ainda. Eu paro e quando eu paro, eu vejo, bom, qual o número de todos esses milhões que eu vendi está mais perto? Aí eu seleciono ali 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, eu ligo uma por uma. Como é que você sabe que está mais perto? Porque eu vejo o número do sorteio e na minha planilha eu vejo o número da cota que eu vendi. Então, os números que estão mais perto da cota, sorteada e o número isso, da cota a gente dá vendeu. lance fixo, né? Ou um lance embutido, porque ela tá mais perto. Lembra que o critério é desempate? Mas aí já foi passado. Não foi passado, porque primeiro é a assembleia de sorteio. Tá, e qual a estratégia que E você monta depois, nesse cara? Pro sorteio, não. Pro sorteio não tem como eu montar a estratégia. Eu tenho que esperar vir o número. Saiu o sorteio, Saiu, já sabe qual foi a exatamente. Aí eu sei qual foi a cota do prêmio, não sei? Sim. A partir desse momento, eu vou na minha planilha, vejo as cotas que estão mais próximas dessa cota sorteada, monto o planejamento do lance fixo, vejo as cotas que estão mais longe, monto o planejamento de lance livre. Ligo para os clientes para saber se eles precisam de uma assessoria e comunico a eles que eles estão próximos a contemplar, que eles podem contemplar se eles querem dar lance. Eu não e entendi ali essa parte. eu dou o lance. Você entendeu? Então explica pra mim, de 5 que criança você não de 5 entendeu? anos. Como é que você... Olha só, primeiro tem Eu vendo. um evento que é o sorteio. Isso. Aí foi sorteada a cota, vamos voltar àquela cota que ele decorou. São 2 assembleias. A administradora de consórcio fazem 2 assembleias. A primeira assembleia é de sorteio. Não deu no sorteio, eu tenho a opção e a oportunidade de dar o lance. Ele não é obrigatório. Então eu posso dar o lance. Nesse momento, que é uma segunda assembleia, no sorteio da primeira assembleia, eu já vejo o número que está mais próximo. Ali eu já auxilio os meus clientes. Que foi contemplada foi a 350. A sua cota é a 400. A gente tá perto. Você quer dar lance esse mês? Eu vou ligar para o cliente e vou falar, olha, foi contemplada a cota 350. A sua é próxima. Vamos dar lance? Você quer fazer um lance fixo? Para a próxima assembleia. Não, para a mesma assembleia. Para a assembleia do lance, não do sorteio. O sorteio porque tem a o assembleia sorteio do é lance, depois do lance. A assembleia do sorteio. Quer dizer, o sorteio é antes do lance. Entendeu? O lance é depois. Entendi. Ela acompanha o sorteio. Não acontece as 2 no mesmo dia. Não. Entendi. Aí você já monta a estratégia para ele dar um lance para ser contemplado lá na verdade. Por conta daquela proximidade. Entendi. Exatamente. Não tem como garantir, mas aumenta as chances. Aumenta as chances. Sim. Porque, na verdade. Aí ele pode dar o lance embutido, o lance fixo. Na verdade, o vender o consórcio é bacana, mas o consórcio é o meio de uma realização. Então, se eu só vender consórcio e não contemplar ninguém, eu tô fazendo o quê? Não faz sentido. Perdeu totalmente o sentido. Então, para mim, só vai fazer sentido se eu conseguir entregar o que o meu cliente veio buscar, porque aí eu vou ter finalizado o meu trabalho. Do contrário, não. Eu vou estar ali só um cliente
e acabou, né? E o cliente não manja disso e você que Ele vai não estar ali. manja disso, eu faço essa consultoria, né? As administradoras de consórcio, elas pagam muito bem pra gente fazer isso. É inadmissível alguém não fazer. Eu só compartilhar aqui alguma coisa com vocês, atende um cliente, inclusive eu contemplei ele, não posso dizer quando que o vídeo tá lá no meu Instagram, que ele tem 8 milhões e uma outra administradora de consórcio. Que é uma que você vende? Não, Tá. é uma outra. E a pessoa, né, o profissional de consórcio, ele vendeu pra ele e acabou. Fazem 22 meses que ele não é contemplado, não tem uma assessoria, não tem uma ajuda, não tem nada. E a cota que ele fez comigo, em 5 meses, a gente contemplou. Porque Então, você montou essa estratégia. Porque não é estratégia, é acompanhamento. Sabe? Não tem estratégia. Né? A estratégia. Não é estratégia. Vê a porra do número. Não bateu, acabou. Não tem essa coisa. Não, As mas pessoas estratégia. as pessoas falam estratégia. Não, mas é porque você teve o cuidado de acompanhar e falar, ó, Na vamos verdade, dar um lance é para você compromisso. contemplar. Né? Não, sim, Porque sim. a pessoa, ela recebe a comissão dela. E muitas das vezes, ela não faz o que era para ela fazer. Então, eu fazer um consórcio e eu não ter uma assessoria é a mesma coisa de eu ir no salão de beleza fazer uma escova e sair com o cabelo molhado. Aham. Eu trouxe o que eu fui buscar? Não. Então essa é a pegada, é entregar para o cliente o que ele foi buscar. E o cliente, ele entende isso. Quando você faz isso, ele entende, ele fala, poxa, realmente, não fui contemplado ainda porque não fui. Eu só não fui contemplado porque realmente não fui. E não por falta de capacidade ou porque alguém queria comer a minha comissão e sair correndo. Por Né? acompanhamento. Essa é a diferença hoje dos profissionais de consórcio. O profissional que ele tá ali junto com o cliente, pega na mão do cliente e é o propósito dele realizar esse planejamento, porque é isso que a gente é, realizadores de planejamento, né? Aonde a gente traz ali o bem do cliente na mão dele. Então, qual que é o meu intuito hoje de mercado? É colocar o cliente dentro da casa dele, colocar o cliente dentro do carro dele. Esse é o meu propósito, né? E para eu poder ter isso, eu não posso vender e sair correndo. Eu tenho que fazer essa administração, porque eu recebi para isso. A gente recebe para isso, você sabe, quem vende consórcio ganha bem. Eu não teria saído dos R$272 e ter o que eu tenho hoje se pagasse mal, né? Só que paga bem porque o meu compromisso é esse. Eu mereço receber bem. Agora, se eu tiver uma carteira aonde dá 5, 6, 7, 10 meses, todo mundo cancela, que profissional que eu sou? É a mesma coisa de eu pegar e ser um cirurgião e a cada 10 pessoas que eu fazer a cirurgia, 10 morrem. Né? É a mesma coisa. Então, quando você tem o compromisso com a profissão e você ama, porque eu vim pelo consórcio como cliente, eu vim pelo consórcio como beneficiada pelo consórcio. Então, esse é o meu tesão, esse é a minha chama, né, de trabalho. E não essa coisa para ganhar comissão. E ela faz, acho que, o acompanhamento todo em planilha, né? Tudo em planilha. Não tem sistema de CRM para controlar Eu isso. tenho o meu sistema de CRM, Não, mas não pra ele não controlar controla aquela dessa história forma. que o que foi contemplado com a cota que você vendeu. Isso. Você faz aquela aproximação ali por ordem crescente e verifica qual que tá. É a dedo. a Por isso que eu dedo. tenho que parar 2 dias. Um dia para selecionar tudo e outro dia para comunicar tudo. Cara, aí exportar em planilha, aí dá trabalho, hein, também. Não é aquilo que você falou. Mas é ganha o que pra você isso. falou, bem falado. Não é que dá trabalho, é o trabalho. É. O trabalho é esse. O trabalho é O esse. trabalho não é o vender só. Não, jamais. É o pós-venda, digamos assim, né? Exatamente. E o cliente vai ficar feliz e vai falar, pô, eu sempre sou contemplada com ele, então... Essa é a energia, né? É dando que se recebe. E as pessoas falam que você acaba sendo pé quente porque você sempre contempla ela e ela vai fazer sempre consórcio contigo. Exato. Porque você tem exatamente. esse pós-venda com ela. Exatamente. Maneiro. Esse acompanhamento, né? É legal isso. Você pegar na mão do cliente, você andar. Poxa, eu tenho clientes que estão comigo há 2 anos, 3 anos, né? Maneiro. E sempre vai comprando outros e outros. Sempre vai comprando outros, Maneiro. né? E esse foi um dos motivos também que eu saí da outra administradora. Porque a outra administradora, eu fiquei 3 anos e eu não contemplei ninguém. E você fica preso a uma marca, né? Você fica preso a uma marca, exato. Porque muita gente é mais para investimento, né? É diferente. Agora, quando você fala que você tem cotas contempladas com todas as administradoras, mas como que... Porque tem cota administradora que,
por exemplo, a Porto não diz que vende cota contemplada. Não é das administradoras, é dos donos das cartas. Você sabe quem tem carta contemplada com interesse de vender. Não que eu sei. Hoje existem algumas empresas que vendem cartas de crédito já contempladas. Então, a Seven ela é cadastrada com uma empresa que é incrível, posso até te falar depois nos bastidores qual que é. E essa empresa, ela me fornece carta automotiva e imobiliária. Legal. Tá? E aí você, então, compra com eles. Eu não compro com eles. Não, o cliente compra. Eu intermedio. Você sabe que tem a informação e você Exatamente. Você eu liga busco, o cliente ele duas. quer uma carta de 400 mil. Eu vou ver ali no sistema todas as cartas que eu tenho de 400 mil, qual que é o ágio, qual que é ali o valor de parcela, se encaixa, né? E o saldo devedor. Entendi. E aí, com essa informação, eu consigo personalizar ali para o cliente, né? E não importa a carta contemplada. Administradora. Não importa a administradora. A carta contemplada é assim: quando eu tenho uma parcela menor, eu tenho um ágio maior. Quando eu tenho um ágio menor, eu tenho uma parcela maior. Entendi. Não se pode ter tudo. Ou um ou outro. Para né? poder ter mais chance de vender, né? De Isso. negociar. E aí acaba com essa questão também do escritório ou de outras pessoas que trabalham comigo, que a gente, né, não sabe. Muitas das vezes você acaba ali passando por uma saia justa de não ter a promessa de contemplação, né? Porque eu treino isso. Bom, tem pressa, carta contemplada. Não tem pressa, consórcio convencional. Entendi. Das duas, uma. Você vai pôr a grana na mesa ou você vai pôr o tempo. O que você tem hoje pra pôr? Eu tenho tempo, então consórcio convencional. Eu tenho a grana, então. Já aconteceu muito de clientes virem atrás da carta contemplada e acabar fazendo consórcio mesmo, né? Por quê? Porque o que eu dou de ágio, eu dei de ágio. Agora, se eu der isso de lance, ele entra batendo no meu saldo devedor, né? É verdade. Porque 50% para comprar uma carta contemplada, eu contemplo ela contempla no... a sua. Exato. E você tem um incentivo de reduzir parcela ou tempo. Isso. E aí, quando a gente faz todo o cálculo do cronograma Você todo, mostra as duas opções. aí a pessoa falou, peraí, acho que dá para esperar um pouquinho, né? Maneiro. Segurar um pouquinho. E como que o cliente te acha? Fala aí o endereço, o telefone da Seven. Ou se alguém quiser entrar para a equipe também, né? Pode? Sim, se tiver sim. essa possibilidade. Nós estamos em contratação agora, né? Na verdade, essa questão da contratação, ela é um mês sim, um mês não, dentro da Seven. Então, um mês a gente contrata, outro mês não, outro mês a gente contrata. Então, eu estou em fase de contratação. Me chamar, né, nas redes sociais, pode ser no mariana.7even, ou então no meu telefone, que é 12 98305 8787. E lá a gente pode conversar, fazer ali todo o teste, né, para saber se vai fazer sentido para a Seven. E como a gente sabe que o que está na internet não tem barreira geográfica, qualquer pessoa que estiver assistindo pelo Brasil ou pelo mundo pode entrar em contato pela rede social ou telefone, através de WhatsApp. Isso, é fácil me achar, né? Tá meio fácil me achar aí. Se eu colocar no Google Seven Santos, não, meu querido. Puxa tudo. E aí a pessoa pode... Só não puxa Jus Brasil, que a gente não tem Jus Brasil, hein? Só não tá no Jus Brasil, no resto a gente tá, foi mais lindo. E aí não reclame aquilo, tá? Não. Reclame aqui também não. E aí a pessoa consegue lá buscar e pedir essa consultoria para vocês. Exatamente. A consultoria ela é totalmente gratuita, tá? Deixar isso bem claro. Ninguém nunca da Seven por isso. Deve cobrar e não cobra. E se cobrar, eu mando embora, processo. Outras coisas não posso falar. Aqui, porque senão, né? A gente já sai algemado. Ficou claro. Não, melhor não. Melhor fazer isso em outra empresa. Na minha, não. A briga é muito grande. Deixa quieto. E o endereço do escritório? O endereço fica na Avenida Senador Joaquim Miguel, 173, na Avenida dos Bancos, de frente ao Itaú, inclusive. Jacareí. Qual o bairro lá? Lá é Jardim Pereira do Amparo, mas é centro, né? Centro, isso. Jardim Pereira do Amparo vem só na EDP e não sai. Só nas contas. Só nas contas. E essa Jacareí, São Paulo, né? Jacareí, isso, cidade de Jacareí, São Paulo, estado de São Paulo. Exato. Obrigado por você compartilhar tanto conhecimento. Imagina. Sinistra mesmo. Eu que agradeço. Muito boa. E olha, eu acho que foi o maior episódio. Agora com foi. uma hora mas também 50. fala pra cacete, né, cara? Olha outra, queria me dar um champanhe ainda. Mas ia sair daqui meia-noite. Ia ter que alugar esse negócio aqui de novo. Mais 30 horas. Que maneiro, parabéns. 2 em 1 esse episódio. Olha, parabéns. Incrível Obrigada. essa história. Você merece todo o Deus sucesso abençoe. que você tem, viu? Obrigada. E que você abençoe muitas pessoas para
poder ter prosperidade na vida. Que muitas pessoas aceitem ser abençoadas por mim. Sim, e que possam mudar o cenário da vida o cenário da família Não delas. tem segredo, pessoal. Família É planejamento, né? É dar valor na vida, no tempo, no dinheiro, no imóvel. É pra ser um lar. Não é pra ser um peso, né? É isso. É isso. Lindo recado. Como é que era o nome da empresa que você ia dar lá? Que eu adorei, O quê? que eu chorei de rir. Oiô de Oiá. Oi, O ouro de Ansan. Oi, gente. Virou Seven. Seven Santos. Seven Santos. Eu vou rir muito quando eu ver esse episódio de novo. Sensacional. Obrigado. Foi ótimo. Eu acho que que eu não ri agradeço. tanto em nenhum episódio. A gente já chorou, faltava Já rir mais. E olha, eu a já gente- chorei. Você fez eu chorar de rir. O outro é chorar de emoção. Legal. Que legal. O que você ia falar? Para os clientes que comprarem esse mês com a Seven Santos, vai ganhar um ovo de Páscoa Ferreiro Rocher. Que isso. Exatamente. Aí sim, Comprou, hein? ganhou, tá? Mas isso. quando o episódio for pro ar, já era. Já Mas passou. continua com a campanha do Vai Ferreiro ter a Rocher. campanha do Ferreiro Rocher. Porque se comprar o consórcio, dá pra você dar um ovo de Páscoa ou um E a bombom, gente ou pode qualquer dar até um coisa. filhote de husky. Olha a promessa, gostei. Mas só consórcio acima de 5 milhões, hein? Pra poder pagar o Não, eu tô querendo dar o husky lá mesmo, eu dou mesmo. Mentira, do lado. Nunca, meu filho. Ele tem até convênio, meu cachorro, tá? Eu Respeita. sei, imagina. Foi mais lindo. Meu Deus do céu. É mais cuidado que a... Como é que é o nome da sua filha? Não, é igual, é Pandora. Pandora. Você viu que eu tô bem protegida lá, né? É Pandora, né? Que abriu a caixa, ficou só esperança, fudeu. Deus, Essa garota tinha que ser comediante. Thor e Ares. Meu Deus Entendeu? do céu. Coisa Ih, ó, vai morrer, perfeita. ó. Morre não, de graça. Da próxima vez eu venho com um bombeiro, tá? Eu tenho um primo bombeiro, inclusive, maravilhoso. Tá bom, gente. Deixa eu acabar de rir aqui, então. Muito obrigado por vocês assistirem esse episódio. Obrigada, gratidão. Obrigado por você ter Obrigada. aceito o convite. Foi demais, né? Lógico. Ótimo. Bom, meu Deus do céu. Só aprendendo. Obrigado. Só aprendendo, graças a Deus. E é isso, pessoal. Na câmera central, então, muito obrigado. Tchau, tchau. Sobe Obrigada. logo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.